noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando o primeiro podcast Mansão Wayne do ano, o podcast que fala sobre o que mais importa, e hoje vamos dar início também a uma trilogia de programas sobre a obra de Frank Miller. E, como não poderia ser diferente, vamos começar falando da obra que falava sobre o início da carreira do Homem-Morcego, o grande clássico Batman Ano 1, com arte de David Mazzucchelli, ou Mazzucchelli, que nem estão falando por aí. Mazzucchelli! Para falar desse grande clássico, a gente trouxe aqui de volta, diretamente do canal A Caverna do Morcego, o nosso amigo Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio? Fala, pessoal, tranquilo com vocês? Feliz 2019, feliz comemoração dos 80 anos do Batman, né? Começando Boa. As comemorações, e hoje vamos falar aí da origem que vale, né? Isso aí, muito bem lembrado, 80 anos de Homem-Morcego. De volta aqui também nosso amigo Thiago Brancatelli. Thiago Brancatelli. Brancatelli! Brancatelli. E como sempre, quando a gente fala de algum grande clássico dos quadrinhos, não pode faltar a enciclopédia viva dos quadrinhos do Leonardo Vicente. Eu tô triste que Vicente é nome italiano, mas não dá pra falar de jeito idiota. Vicente! Vicente! Leonardo Vicente! E meu co-apresentador André Panzera. Ma che? Boa noite pra tutti vocês! Oh, família! Boa noite, bem-vindos a este primeiro programa de 2019. E este que apresentou todo mundo, o cara que não tem sobrenome italiano, Carlos Vasquez, ou JT. Tá aí um que não dá pra falar, né? Vasquez, não tem nenhum. Vasquez. Carlos Vasquez. Ai, caralho. Mas pode ser Errotate. Errotate. Esse grande clássico que não tem nada a ver com Itália no seu sobrenome do desenhista. Nada! Tem máfia italiana. Carmine Falcone. É verdade, tem máfia italiana. A não ser o nosso sobrenome do desenhista e estereótipos ambulantes. Pai, eu acho que vou morrer esta noite. Tentei ser paciente. Tentei esperar. Mas eu preciso saber. Como, pai? Como devo agir? O que devo usar para que eles tenham medo? Se eu tocar este sino, Alfred vem. Ele pode deter o sangramento a tempo. Outra de suas dádivas para mim. Eu tenho uma fortuna. A mansão da família está sobre uma caverna, que daria um perfeito quartel-general. Tenho até um mordomo com treinamento em medicina de guerra. Sim, pai. Eu tenho tudo, menos paciência. Prefiro morrer a esperar mais outra hora. Já esperei 18 anos. 18 anos desde Zorro, a marca do Zorro. Desde aquela caminhada à noite. Desde o homem com um olhar vazio e assustado. De voz áspera como vidro se partindo, desde que minha vida perdeu o sentido. Sem o menor aviso, ele surge, estilhaçando a janela do seu estúdio, que agora é meu. Já vi essa criatura antes, em algum lugar. Ela me aterrorizou quando criança. Me aterrorizou. Sim, pai. Eu me tornarei um morcego. Vamos lá, vou pedir aqui pro convidado, Fábio da Luz, dar um contexto sobre a obra, sobre o contexto quando ela foi lançada. Então, ela se passa basicamente depois das Crises Infinitas Terras, quando a DC Comics estava aí, me corrija se eu estiver enganado, né? Estava querendo reformular seus principais heróis, Superman, Mulher Maravilha e o Batman. E eis que o Dennis O'Neil, editor na época, resolve chamar uma das figuras influentes no momento ali em relação ao Batman, que era o Frank Miller, visto que ele havia escrito e desenhado um dos grandes clássicos aí,
que é o Cavaleiro das Trevas, e Frank Miller resolve, na verdade, dessa vez só ficar nos roteiros e deixa a cargo de Dave Mazzucchelli para fazer aí os desenhos dessa minissérie aí, na verdade, série que se passou na revista Batman, nas edições 404 a 407, e é isso. Acho que não faltou nada, né? Na verdade, o Miller se ofereceu pra fazer o arco. Ah, então. Exatamente. Isso daí começou que, como a DC, né, teve a crise nas Infinitas Terras e todo mundo tava fazendo a coisa com Superman, Mulher Maravilha, que já tá um pouquinho definidos, tinha uma dúvida do Batman, né? Todo mundo sabia porque o Batman, ele tava muito sólido. A origem dele, tipo, sempre foi sólida, as histórias eram sólidas, então ele tava redondinho. Só que precisava de uma renovação, precisava ter uma visão nova pra essas pessoas novas de como surgiu o Homem-Morcego. E aí, o Frank Miller, ele tava em alta, né? Ele tinha feito um puta de um trabalho no Demolidor, fez Cavaleiro das Trevas e estava sendo considerado um dos maiores nomes dos quadrinhos que, tipo, surgiu. Então ele chegou e levantou a mão aí. Chegou, opa, pode deixar que eu escrevo aqui. E dessa vez ele não desenhou e contou com o grandíssimo e fabuloso David Mazzucchelli para fazer essa obra-prima. David o quê? Mazzucchelli! Mas o quê? David mas o quê? Não, mas o que eu li na ultra confiável Wikipédia é que quando o Miller assinou o contrato pra fazer Cavaleiro das Trevas, no contrato já tava falando que ele ia revitalizar o Batman. Sim, mas será que não era revitalizar no Cavaleiro das Trevas? Não, ele tava, já o era contrato mesmo. dele era fazer o Cavaleiro das Trevas e também fazer um ano 1 depois de crise. Então isso já tava, antes dele começar Cavaleiro das Trevas, já tava Acordado. contrato isso. Já tava acordado isso aí. É porque o projeto sem o Miller já existia antes da crise. Aquela época Sim. que a DC quase licenciou seus personagens para a Marvel, o Batman 1 a ideia já tinha surgido aí, mas sem equipe criativa na época. Eu ouvi várias cabeças de ouvintes explodindo quando você falou da DC licenciar pra Marvel. Teve isso. A DC não estava indo bem. A Marvel estava suprema na época e ela teve um projeto de licenciar os principais, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e a Liga, se não me engano, eram só esses quatro. E inclusive, fugindo um pouco do programa, foi aí que veio o Homem de Aço do Byrne e já foi planejado a partir daí. É isso O que eu ia Byrne falar. já tinha se o prometido Byrne era pra aí, Marvel, fazer. Era pra Marvel. Muito louco isso. Uma coisa que é interessante é que antes da publicação do primeiro Cavaleiro do Batman 1, né, que foi na mensal do Batman, que foi Batman 404 de 1987, em fevereiro, o interessante é que o Dave O'Neill, né, que é o nosso grandíssimo ídolo, se for parar pra pensar, que ficou muito tempo no Batman, né, ele era um dos caras que estavam por trás por preparar a equipe criativa para fazer isso, né? Ele também, além do Frank Miller ter levantado a mão e falado que ele gostaria de fazer e que essa informação do Branca de que já tinha algo ali pré-acordado, né? Ele, ficou feliz pra caramba e foi quem deu o direcionamento pro Frank Miller para seguir as histórias mais comuns, não sair com muita coisa de diferente. Então, eu acho que ele tem uma grande participação aí, mesmo não tendo sido de uma forma completamente criativa, mas também como editor. Eu vi que o Frank Miller, ele tinha pensado na história como uma graphic novel, e foi o O'Neill que falou pra ele pra colocar no título mensal do Batman e pra ter os pés firmados na cronologia, porque o Miller, ele tava pensando em fazer um negócio que nem Cavaleiro das Trevas, que era uma coisa desapegada, que ele podia inventar, que ele podia brincar com isso. E o O'Neill, ele convenceu o Miller a realmente fazer uma origem pra cronologia, e pelo que eu vi, a DC achou até que o Frank Miller ia fazer alguma coisa que acabasse com a cronologia anterior e começasse essa, e o Frank Miller falou, não, eu consigo usar o que já aconteceu e consigo também abrir espaço pro que vem por aí. Mas a ideia original era uma graphic novel que não tinha nada... É muito louco isso, como o Batman sempre, em todas as reformulações, ele acaba se mantendo mais ou menos a mesma coisa. Muda um pouco o clima das histórias, muda um pouco isso, mas a origem é sempre a mesma, os fatos principais são sempre os mesmos. Não é que nem, sei lá, no final do ano a gente fez o programa do Aquaman e cada vez que mudavam era totalmente diferente, da Era de Ouro, da Era de Prata e tudo. O próprio Super-Homem sofreu reformulações bem grandes. O Batman é sempre a mesma base, tanto que eu tô aqui com o encadernado, o último que a Panini lançou,
e aparece escrito adaptado do trabalho de Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Tipo, eles ainda consideram uma adaptação da primeira vez que foi contada a história do Batman, sabe? Eles pegam muito elemento de lá. E uma coisa que a colorista é a Richmond Lewis, que eu não sei como é que tá no encadernado da Panini, mas no da Abril aqui, que eu tenho e que eu li, fala que é o Richmond Lewis. Mas na verdade é a Richmond Lewis e ela é esposa do Mazzucchelli. Ah, é mesmo? Eles são casados? Não sabia dessa. Pô, foi daí que o Frank Miller tirou a ideia de casar com a colorista dele também? Aqui no encadernado da Panini, no começo, ele que tem um texto deles, eles falam com auxílio da colorista. Eles falam dela no feminino. E tem o nome dela na capa também. Bem legal. Isso. O trampo dela em ano 1 é bem importante, né? É muito bom. As duas versões, né? Sim. Porque esse trabalho, ele, como foi publicado numa mensal, a mensal tinha uma paleta limitada de cores, né? Tem até o Mazzucchelli fez algumas observações aqui, ele colocou que eram mais ou menos 60 cores. E a Richmond fez um trabalho bem foda com essas 60. Só que quando foi relançado numa versão mais... tipo uma versão solta, né, sem ser a mensal, ela quis recolorir tudo, porque ela achou que dava pra fazer um negócio melhor. E realmente fez. É foda. Eu acho que a versão Absolute que saiu nos Estados Unidos uns tempos atrás traziam as duas versões, né? Colorizada primeiro e depois essa nova colorização. Essa da Panini, ela traz no final. Achei bem interessante. Eu não tinha esse encadernado da Panini, eu tinha a versão a última que a Abril tinha lançado, e as mensaisinhas da Abril também. Mas aí eu comprei como meus gibis estão todos no depósito, eu comprei esse encadernado pra reler pra gravação. E no final, cara, tem algumas páginas da versão colorida do quadrinho original, né, da mensal, e tem algumas páginas da página arte finalizada em tamanho real. Então não tá a página toda, porque não cabe, né? Mas é bem legal que você vê os traços de nanquim e tal. É um trabalho muito foda. É legal e dá pra você ver a diferença, né? Sim, ficar pegando, abrindo a mesma página e comparando. É muito bom. Exatamente. Muito nerd. Fica aí a dica pra quem tiver desempregado, pra quem tiver fim de semana difícil. Pega e vai comparando, é bem legal. Até você tá desempregado, você não tem dinheiro pra comprar esse encadernado. É verdade. Até, já que a gente tá falando desses extras, uma coisa que eu achei bem interessante é que, assim, os desenhos que ele faz internos, ele faz aquele esquema numa página maior, né? Que eles diminuem pra ficar no tamanho do formato americano. Mas as capas, todas as capas que ele fez, tanto pra pôster, quanto pra versão encadernada e tudo, menos as capas da época das mensais, mas todas as capas de encadernados e tudo, são desenhos pequenos que eles ampliaram. Então você vê a mancha de tinta fica muito maior e tal. Achei bem legal isso. Tipo, uma coisa meio conceitual deles. Eu não sei se a da Abril publicou isso ou não, porque no encadernado da Panini tem esse boletim do crime ali, que é uma primeira página que tem ali. Sim. Que eu achei interessante, que esses boletins aqui são escritos pelo Slam Bradley, que é o detetive que teve sua primeira aparição no Detective Comics número 1, né? Em 1937. Então, achei interessante essa homenagem aqui que foi feita também. O da Abril eu não lembro de ter. Eu tô falando de memória, assim. Não tem não. Não tem não, Branco? Você que tá com ele aí? Não tem nada. Então eu achei bem legal. Eu fiquei curioso se isso tem na original americana, se não tem. Eu acho que tem. Eu acho que sim, essa versão da Panini é uma versão baseada no Deluxe lá dos Estados Unidos, né? Então eu acho que deve ter vindo, sim. Não faria sentido, né? Isso tá solto assim, porque sim. Mas ele tem cara de ser coisa que não devia ter na mensal, que foi em algum dos encadernados que inventaram. Possivelmente. É verdade. Vamos falar da história, então. Começa de um jeito meio maluco, que é tipo, aparece com a data, né? Eles sempre marcam bem qual que é a data das coisas que estão acontecendo. Isso é um marco dessa história. Ele tem uns enquadramentos, umas coisas muito loucas. E aparece, tipo, o trem de Gotham City e um monólogo, né? Falando assim, Gotham City... Talvez eu mereça isso, nossa, esse trem, que horror, quanta gente e tal. E aí você começa, você tá imaginando o Batman no 1, você fala, é o Batman, né? E aí você vê que não, que é o comissário Gordon falando e reclamando do trem, que ele devia ter ido de avião, que lá é mais tranquilo, que parece cidade parece civilizada. Inclusive que a Bárbara, no caso a Bárbara, esposa dele, né, já que é o começo, só pra deixar claro, que ela foi viajar de avião enquanto ele tá de trem. Exato. E aí intercala, quando acaba dele falando, tipo, que devia ter ido de avião, corta pro Bruce Wayne chegando de avião, falando que deveria ter ido de trem pra ver a cidade de perto. Então já começa fazendo esse paralelo entre os dois personagens, que vai até o final da história. Eu acho muito legal. Esse negócio da data, primeiro, é porque, bom, começa 4 de janeiro e termina 3 de dezembro, então é ano 1, é um ano inteiro, né? É importante por isso.
Eu acho muito legal que a história já começa com o Gordon e o Bruce chegando em Nova York ao mesmo tempo. Em Nova York não, né? Em Nova York, em Gotham City. Então não é só o ano 1 do Batman, é o ano 1 da história dos dois em Gotham City. E também já mostra que toda a HQ ano 1 vai ser sobre os dois, não vai ser só sobre o Batman, não vai ser só sobre o Gordon, vai ser paralelamente sobre os dois. Eu acho esse começo é muito foda. E isso é bacana porque o único personagem que estreou junto com o Batman foi o Comissário Gordon, né? Lá na Detective Comics número 27. Né? A primeira aparição foi o Bruce Wayne e o Comissário Gordon conversando, né? Então, isso que eu acho muito foda, porque já mostra desde o início, porque eles quiseram, tipo, respeitar a origem do Batman. Sim. Nada mais justo do que você chegar, tipo, Batman no 1, você abre a página, primeira pessoa que tá falando, que é um monólogo, um pensamento, que é o Gordon, e aí depois tem o Bruce, aí depois tem a cena dele chegando, e aí apresentam o Flash, já mostrando que ele é um puta de um babaca. Sim. Né? Mas antes do Flash, tem uma coisa que você falou da Bárbara, que eu acho que vale um comentário. Que você comentou, né? Que ele fala, a Bárbara tá vindo de avião. Eu acho que pra quem pegou essa história na época, nesse momento você não sabe. Todo mundo deve ter imaginado que era filha. A Bárbara Gordon, filha do comissário. Só mais pra frente que fica claro que é a esposa dele. Pra mim, o que ele quis fazer aí, já que era uma reformulação, era tirar a Batgirl e falar que a Bárbara que existe é a mulher dele. E pronto, aí acabava com a Batgirl. Só que aí depois os outros roteiristas simplesmente ignoraram e continuaram usando a Batgirl e eles tiveram que colocar duas Bárbaras e pronto. Mas pra mim era essa a intenção dele. Pode ser. Né? Não saberemos. Nunca saberemos. A gente pergunta quando a gente for entrevistar o Frank Miller. Né? Na época, a DC tava tentando simplificar tudo, né? No Superman eles também somem todos coadjuvante, no Batman ele já não tava mais com o Robin, e por aí vai. Eles realmente estavam dando aquela limpada. É verdade. Mas, logo em seguida, quando o comissário chega, você já tem uma suspeita. Porque ele chega e fala, a Bárbara foi fazer os exames. Não é legal constituir família numa cidade dessas. Sim, não. Logo de cara já te mostram que a Bárbara é mulher dele. Mas pra mim a ideia era exatamente transformar a Bárbara em mulher dele, sabe? Tipo, reformular a Bárbara Gordon como esposa. Não sei. Não, acho que nunca saberemos. Eu vou perguntar pro Frank Miller quando a gente entrevistar ele. Mas vamos lá. Aí mostra o Gordon chegando em Gotham, enquanto o Batman chega em Gotham. E fica assim, na segunda página de novo, como que o Gordon foi recebido. E enquanto ele tá sendo recebido lá por Hare Krishna e o Flash fica empurrando a galera pra receber ele, já mostrando que Gotham é a polícia barra pesada. O Bruce Wayne tá... Bruce Wayne. Bruce Wayne! Bruce Wayne. O Bruce Wayne tá sendo todo abordado por paparazzi, por imprensa e tal. E, tipo, TV falando dele e tal. Então mostra bem, tipo, o lugar de cada um. O comissário Gordon chegando já na delegacia, sendo recebido pelo comissário Loeb, que já tá todo tipo, você tem uma ficha meio suja lá de Chicago. Aliás, eles dão a entender, né, que o comissário Gordon fez alguma merda em Chicago pra ser transferido pra cá. Isso é uma coisa que ficou perdida no tempo, né? Nunca explicaram. Depois tem umas histórias mostrando casos dele em Chicago, mas nunca fala dessa ficha suja. E nessa página já mostra umas referências a Snoopy. O abajur da comissário é do Snoopy. Mais pra frente aparece também a mulher gato com os bonecos do Charlie Brown. Eu acho que ele tava com muita coisa do Snoopy ao redor enquanto desenhava. Pode ser. É só o McFarlane que faz isso. Né? Tanto que quando a gente for falar mais pra frente da animação, eles trocam esses personagens por personagens da Warner. É mesmo. Verdade. E aí mostra o Alfred chegando, né? Tipo, espero que tenha tido uma boa viagem e tal. O Bruce olhando pra mansão, que tá aí faz gerações da família Wayne. Exatamente. E o que eu acho interessante é esse tom que eles colocam das cores, né? Que é meio bege, né? É uma coisa assim. Sim. Um tom pastel, assim, tanto que ele é da mesma cara, né? Do Bruce Wayne e do Alfred. Sim. E eu acho que, tipo, ele representa muita coisa, que mostra a mansão de fundo, mostrando que, tipo, Gotham é uma cidade, apesar de, tipo, ter um tom pastel, mas assim, uma cidade cinza. Sim. Sabe? E ele voltando depois de 18 anos pra aquele lugar. Eu acho que tem várias coisas que remetem só essa parte aqui. É verdade. E aqui eles definem, né, que o Bruce chega com 25 anos. Exato. O ano 1 do Batman, o Bruce Wayne tem 25. É legal que tem uma pequena referência ao Harvey Dent também, como promotor. Né? Sim.
É verdade. O Harvey aparece algumas vezes. Isso é uma né? coisa engraçada na história, né? Porque mostra que o Harvey e o Batman estão trabalhando juntos e não mostra o início disso, né? Mostra o Batman decidindo que ele confia no Gordon, mas o Harvey Dent já tá jogado ali. Pois é. Mas ele já mostra que ele confia no Harvey Dent antes do Gordon, inclusive. Ele usa o Harvey Dent pra chegar no Gordon, né? Sim. E uma coisa que, só voltando rapidinho pra parte do Gordon, é que é bem claro que ele tá fumando um Marlboro, né? É verdade. Várias vezes mostra ele com a caixinha de Marlboro na mão. Parece que nessa época a galera não tinha muito medo de fazer referência a marcas, né? Ainda não existiu o processinho. Eu acho que não era Exatamente. nem isso. Acho que o quadrinho não tinha tanta preocupação com o anunciante. Ainda mais cigarro. Acho que não devia ter propaganda de cigarro em gibi, né? Então não ia ter um concorrente. Não, imagina, né? Cigarro, gibi pra criança. Cigarro, não tem nada a ver. Nick Fury, Wolverine. Não, mas eu digo propaganda pra cigarro, sabe? Tipo, a outra empresa de cigarro fala, não vou fazer propaganda porque o personagem tá fumando Marlboro. Isso é verdade. Mas se for parar pra pensar, né? Teve brasileiro que desenhou cerveja Antártica no gibi Lanterna Verde, né? Então. Em Iowa. Foi sensacional isso. Mas acho que a gente já pode partir um pouquinho pra frente. O que vai mostrando basicamente é isso. O comissário Gordon percebendo que o Flash é um policial sujo. Tenente Gordon. Tenente Gordon, aliás, ele chega como tenente. E o Bruce Wayne todo ansioso, sem saber o que vai fazer. Ele só sabe que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele tem que esperar o momento certo. E aí ele faz umas cagadas, ele sai com uma cicatriz falsa na cara. Calma, ele não espera. Mas calma aí, já tá indo pra isso? Ué, já tô 2 páginas depois, cara. A gente vai quadro por quadro. Calma. Pera. Fala. Calma só, piranha. Calma, vamos lá. Né? Porque eu tenho cenas muito interessantes aí. Que a gente, Vamos lá, então. a gente não pode pular. Porque já retratou que o Flash é um babaca desde o começo, só que aqui, em seguida, mostra que ele é um tremendo de um filho da puta. Ele é além do babaca. Porque ele vai lá e espanca uns moleques que não estão falando porra nenhuma, na verdade espanca um moleque só, né? Só porque o moleque é negro, é nítido que é isso. É bem claro que é isso. Bate ali no cara, pega ali, ele tava com isso e na verdade era um pente. E eu acho muito legal essa parte que mostra o Gordon falando assim, eu vim pra cá pra ter uma nova vida, eu vim pra cá pra estar aqui com a minha esposa e com o meu filho, então, tipo, não faça nada, só olhe. Sabe o que ele fala? Não haja contra o policial sem conhecer antes todos os pontos. Né? E logo de cara ele já percebe que o Flash teve treinamento de boina verde. Sim. Eu acho bem legal. Tipo, depois quando pula pra 12 de fevereiro, na página seguinte, tipo, termina essa cena do Flash voltando pro carro, com o comissário Gordon e o Gordon puto da vida, só olhando pra ele. Intercala com um quadro só do Batman no túmulo dos pais e já vai pra 12 de fevereiro. Ou seja, se passou uma semana. E aí mostra que o Flash tá batendo um papo com o Gordon, falando assim, olha, pedindo pra conversar com você, te dar uns conselhos. Tipo, o pessoal tá preocupado. Aí o Gordon fica desviando de assunto o tempo todo. Tipo, não, minha preocupação agora é um homicídio, vira à esquerda, sabe? Tipo, ele tá tentando não deixar ele desenvolver o papo. É que ele fica chamando ele de Jimmy, e ele fala, não, me chama de tenente, porra. Exatamente. Ele tá, tipo, estritamente profissional. Para com essas porra. Eu acho interessante a conexão dos quadros ali, porque no momento que o Gordon tá conversando com o Flash ali, vendo um pente ali, o Gordon fala, né, o exame, eu rezo para dar negativo. Verdade. Aí no quadro, depois, ali, quando eles estão conversando, já estão falando sobre a chegada do filho dele. Ele fala lá que, ó, você tá com um filho vindo aí, né, melhor você dar uma maneirada, ficar mais com a gente e tudo mais. Acho interessante essas conexões que o Miller vai fazer na história também. Todo esse plot do filho é apresentado de jeito muito legal, né, cara? Porque ele fica só nos comentários enquanto tá acontecendo outra coisa, né? Tipo, espero que o exame dê negativo. Aí depois o Flash fala assim, agora que tá vindo o filho aí e tal. Tipo, vai vindo assim, até que quando mostra o bebê, tipo, já aconteceu tudo isso, sabe? E você já entendeu tudo sem que parassem e falassem, olha, o comissário Gordon, você tá tendo um filho. E tipo, já mostra que, mano, os caras já estão ameaçando o Gordon, tipo, em menos de uma semana. Sim. Pô, isso é uma ameaça, tá ligado? Tem como, isso daí é uma ameaça, o cara já tá ameaçando o filho, tipo, cuzão pra cacete. Meu filho nascer pra querer matar ele, por favor. Tanto que pouco depois, né, intercalando com cenas de treinamento do Batman quebrando árvores com um chute só. Isso é mó legal. E outras paradas assim, ele esperando o momento certo. E essa cena é boa, porque né, mostra o Batman, tipo, já falando, ó, eu já tenho os meios, eu já sei, tipo, como fazer, mas falta alguma coisa, ele ainda não sabe o quê. Exato. Ele é burro. E aí vai intercalando isso, né, porque aí na página seguinte já mostra alguns policiais indo dar uma dura no Gordon,
espancam ele. É rápido até que ele apanha, né? Não, a história anda muito rápido. Dá pra perceber que ele tinha 4 revistas mensais pra escrever tudo, né, cara? O negócio anda numa velocidade, cara. Saudade de quando você comprava uma revista e acontecia coisa pra caralho nela. Hoje em dia, cara, isso que a gente contou seriam 4 revistas do Tom King. E olha que eu gosto muito do Tom King, mas seriam, cara. Mas parar pra pensar, da primeira página, que é 4 de janeiro, a gente não tem nem 10 páginas, a gente já cai em 11 de março. Sabe, pra ver como já foi rápido pra cacete. Sim. E aí, depois já mostra o Batman nessa roupa inicial que ele usa, que ele basicamente coloca uma roupa com uma jaqueta, uma touca preta e uma cicatriz na cara. Uniforme de capanga. Ele fala que ele tem que colocar um detalhe chamativo o suficiente pra ninguém lembrar do rosto dele. Ele usa uma estratégia meio Clark Kent, né? Em vez de usar óculos, ele coloca uma cicatriz na cara. Chega a ser comparado a Clark Kent, acho que tem nada a ver, na verdade. Não, pra mim é bem Clark Kent. Ele coloca um detalhe na cara que chama atenção e ninguém percebe. Por que eu acho que não tem nada a ver? Porque aí o Clark, tipo, ele tinha... não tinha uma desculpa, usava assim, tipo, não vou me reconhecer com óculos. Aqui não, tipo, ele assim... Não, ele tá... Você tá vendo que ele tá passando várias coisas no rosto, ele faz ali a cicatriz, justamente que assim, a galera vai se concentrar aqui na cicatriz... E com isso, tipo, eu vou conseguir, tipo, fazer o que eu quero e não chamar a atenção. Ainda mais porque o plano inicial dele era só, tipo, conhecer o território onde ele tava indo, sabe? O território inimigo. Uhum. Esse paralelo aí com o Superman, eu acho que acontece mais pra frente. Só vou aqui pra frente só pra encaixar aí no que o Carlos falou. Quando o Bruce finalmente coloca a roupa do Batman, ele começa a usar também métodos de intimidação. Uhum. Então ele fala que ele rosna pros bandidos porque ele aprendeu isso na África e é verdade. Então eu acho bem legal porque ao mesmo tempo que o Byrne tava fazendo o Superman, bastante coisa da atuação, não era só ele coloca um óculos e ele muda, ele tem toda a postura, ele tem todo esse esquema da atuação entre o Clark Kent e o Superman, e aqui também coloca isso, coloca toda a atuação que o Bruce faz como Bruce, e também a atuação que ele faz pra intimidar como Batman. Eu acho legal, porque os dois principais personagens têm esse paralelo. E não sei se o Byrne e o Miller se comunicaram aí nessa época. Eu acho que não. Outra coisa interessante é que nessa parte da história começa a ter citação ao Superman, né? Eles falam, tem o cara de Metrópolis, a Bárbara tá massageando, o Gordon ele tá tudo duro, né? Ela fala, não é só Metrópolis, tem um homem de aço. É verdade. E mais pra frente, ela fala também alguma coisa sobre ele trabalhar com o Superman, alguma coisa assim. Acho que citam umas 2 ou 3 vezes o Superman. Tem várias vezes que eles comentam sobre ele. A hora que o Batman sai voando com a asa delta mais pra frente, também foi por um comentário que o Alfred fez sobre... Tipo, daqui a pouco, suponho que da próxima vez o senhor irá voar, que nem o rapaz de Metrópolis. Como aquele rapaz de Metrópolis, né? Então tem uma... É bem amarrado no universo DC. Isso é muito legal. Engraçado que eu falei do Tom King, né? Recentemente ele brincou com isso. Porque nessa história, nessa parte que ele tá com a cicatriz, ele já conhece a Selina Kyle, né? E recentemente no história do Tom King, ela comenta disso. Fala assim, eu lembro de você lá no Baker, você achou que a cicatriz as pessoas não iam saber. Que Bruce Wayne, o filho mais queridinho de Gotham City, que tinha acabado de voltar pra cidade, não ia ser reconhecido por causa de uma cicatriz no rosto. E aí essa primeira saída do Bruce Wayne é um fracasso, né? Ele vai e já quer tirar satisfação com o cafetão que tá lá. Aliás, já mostra ele numa área de prostíbulos. Zona Leste, a Zona Leste. Na Zona Leste. Cara, eu não lembrava que falava Zona Leste, comecei a dar um pouco de risada, eu confesso. É né, no inglês, né? E eu acho pesado porque mostra a Holly, que é aquela amiga da Mulher Gato que aparece até hoje. Ela é uma criancinha que tá se prostituindo, cara. Ela é muito Isso hoje em dia não sairia. É verdade. Cara, isso hoje em dia numa revista mensal do Batman. É muito embrião de Sin City, né? O Batman 1, né? Ele mostra uma cidade que nem da Sin City mesmo. É verdade. Até as prostitutas lutadoras e tudo, né, cara? Os policial corrupto. Porque Sim, até onde eu sei... Foi aí que foi introduzido o conceito da mulher gata ter sido prostituta, né? Foi. É interessante que Sin City também tem esse lance de eles pagarem os policiais para não entrarem lá, as prostitutas pagarem. São Paulo é assim, né? E aí, tipo, mostra o cafetão, que é o Stan, né? Ele chegando e, tipo, falando com a Holly que ela fez tudo errado, puxa o cabelo dela e tudo mais. E aí o Bruce chega e, tipo, eu não disse que não, né? Já, tipo, tentando fazer a parada. Daí o cara já começa a mexer com ele, aí ele
ele já dá uma coisa mais dura. Já cheguei a falar assim, não, você não vai falar mais nada. E aí no pensamento dele já, tá, eu tô provocando pra saber o que vai acontecer. Só que aí foi uma jogada meio burra dele, porque, beleza, ele testou o cara, viu que ele era rápido, daí golpeou ele, só que ele não esperava que ele ia ser esfaqueado pela Holly. A própria Holly enfiou uma faca na perna dele. E aí que a mulher gato, que ainda não é mulher gato, né, Selina Kyle, que tava lá numa janela de um prédio observando tudo, pula pra ação e vai defender a Holly. Puta, então ela tava fazendo ela tava numa sessão de sadomasoquismo, cara. Exatamente. Ela tá com o chicote na mão, inclusive. E aí, pronto, é a primeira luta da Mulher Gato com o Batman, antes de serem Mulher Gato e Batman. A polícia chega e aí o Bruce começa a fugir. Aliás, ele é preso, ele estoura a corrente. Ele nem começa a fugir. Ele fica parado, ele fica com o braço. Ele é baleado, ele fica com o braço pra cima e é baleado. Aí o cara, um dos policiais fala: pô, mas ele tava parado. Ele, mas ele ia fazer alguma coisa, então ele mereceu. Sabe? Não, mostra que a polícia bandido morto. Aí, 1987, 30 anos atrás, tá igualzinho essa porra. É bem legal, porque aí é a primeira vez que o Bruce Wayne tem que lidar com a polícia. Então ele é preso, ele é algemado, e aí ele arranca, ele estoura a algema. Ele quebra. É muito louco. E ele segura a cara do motorista, faz o cara bater o carro. Tipo, é muito louco, cara, ele fugindo e ele sai todo ensanguentado pra casa. Levou um tiro, né? E é aí que ele chega em casa. Porque assim, em paralelo a isso, é porque tem todos os paralelos do Bruce Wayne e o Comissário Gordon, né? Porque aí quando ele começa a ir pra casa, mostra o Tenente Gordon, então, né? Ouvindo que o Flash tá de folga. E aí ele já fica esperto, né? Logo depois do espancamento, tanto que quando eles espancam ele com um taco de beisebol e deixam um lá. Que ele leva. Sim. Ele leva junto. Aí, na verdade, ele não tá escutando. Ele perguntou pra alguém, pra algum policial. Porque o cara fala pra ele. Na delegacia, e na delegacia falaram que ele tava de folga. Exato. O pessoal jogando carta. E aí ele já vai direto pra lá, né? Pra casa que o Flash tá E é legal porque como tudo se conecta de forma muito foda nessa história. Porque vai mostrando o paralelo, né? Tá? A gente acabou de falar do Bruce Wayne, que ele se fudeu, todo sangrando. Ele pega o carro pra voltar pra mansão. Nisso, quando ele tá com o carro acelerado, ele cruza com o Gordon. Aí um desvia do carro, tipo, ele fica assim, pô, eu deveria prender esse cara. E eu acho engraçado que tem um outro carro que desviou e fala assim, nossa, pô, aquele lá é o carro do Bruce Wayne, é o... Não lembro se falou o nome do carro, Porsche. Acho que não. É o Porsche, isso. É um Porsche, ele é tipo, ele deve tá louco, ele deve ter cocaína, esses ricos aí só faz isso. É muito louco. E é muito embrião de Sin City mesmo, né? Porque isso é a típica passagem de Sin City que conecta uma história com a outra. Que eles se encontram no bar, que eles atravessam a rua, esse tipo de coisa. Pô, mas eu achei isso muito foda, tá ligado? Que estão os dois fudidos, os dois acabaram de se fuder. E os dois se cruzam nesse instante. Eu acho interessante que na Queda de Murdock vai ter umas coisas parecidas assim também. Eu lembro uma cena que o Matt é atropelado na rua e daí o pessoal faz um comentário assim, no sentido, não para não, só dá problema atender essa galera que é atropelada e tudo mais, assim, sabe? Esses pequenos comentários vão aparecendo durante o roteiro, eu acho bem característico do Miller dessa época. E é nessa hora que tanto o Bruce percebe que o plano dele não vai dar certo, o plano dele, tipo, agir como, sei lá, civil, não vai dar certo, e o Gordon percebe que o plano dele de se abster, de tentar ficar fora de tudo, também não vai dar certo. Então é o ponto de virada dos dois, tanto do Bruce quanto do Gordon, e exatamente quando eles se cruzam no carro, é quando tá acontecendo o ponto de virada pra cada um deles, e é quando o Gordon fala, não posso mais ficar parado, vai lá e faz o que ele tem que fazer. Sim, é porque o Gordon já tá indo... No caso é espancar o Flash. Por aí. Não se deixar bater e manda ver na porrada lá no Flash. É foda, é muito emblemático tudo isso, né, cara? Porque assim, já logo depois disso já mostra o Bruce Wayne já chegando em casa, já corta pra aquela cena tipo o Lobo de Wall Street, do carro dele batido na garagem e uma trilha de sangue pra dentro de casa. E aí mostra ele sentado na poltrona que era do pai dele, onde era o escritório do pai dele, sentado olhando por uma estátua em cima de uma coluna, sangrando e todos se questionando, né? Tipo, falando como se fosse com o pai dele, né? Porque ele tá no escritório do pai dele e começa a falar que nem se fosse com ele. E ele comenta que, tipo, como que eu devo agir? O que eu devo fazer pra eles terem medo? Eu acho que ele tá conversando com um busto ali, que não sei se é a imagem do pai dele. A imagem do pai, é exatamente isso. Faz sentido, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. A única coisa que eu acho estranha é que ela fica ela tá meio que no centro da sala, né? Tipo, tem a poltrona, deixa ali no centro o negócio e
É como se Você ele é tivesse milionário. colocado, é como se ele tivesse colocado ali pra sentar na poltrona e poder conversar com o É, pai. Mas pode ter sido o Bruce, né? O Bruce pegou essa coluna, porque não faz nem sentido nem como decoração isso. então, Eu não acho faz que o Bruce sentido nenhum. chegou, pegou essa Foi o que a coluna, gente acabou pegou de uma falar, estátua cara. que devia ter. Foi o que a gente Mas acho que é acabou isso de mesmo. falar. Não, mas acho que é isso aí. Eu tô enfatizando que chama. O- Mas só um detalhe que é dessa parte sangrando aí, eu acho, tipo, eu fiquei com uma coisa na cabeça que eu fiquei, porra, mano, o Batman ele sangra tanto quanto os Cavaleiros do Zodíaco e não morre, né? Tipo, 1 milhão de litros de sangue. Inteira, né? Caralho, velho. Ele é uma facada na perna, ele levou um tiro no braço, ele participou de um acidente de carro. Né? Mas Ó, ainda tá vivo. De 2 acidentes. exato. Horas Eu go- e horas depois e tá Eu go- sangrando ainda. Eu gosto muito porque a gente sempre fica acostumado a ver o Batman que não erra, o Batman do Morrison, aquele Batman infalível. E aqui é legal porque tanto nessa parte quanto quando a primeira vez que ele se veste de Batman, ele comete erros primários, né? Aqui ele Sim, se deixa esfaquear, lá ele deixa, o cara vai, quando ele aparece, ele assusta o cara que cai do prédio, daí ele tem que segurar e daí ele dá chance de revidarem. Cara, Então, essa cena é muito eu acho muito legal como ele e o God eles vão aprendendo com os erros. Eles não aparecem já sabem o que eles têm que fazer e o Bruce já sabe que ele domina todas as lutas, então ele tem todo o controle das coisas. Não, ele se fode, ele sangra, ele é esfaqueado, ele é baleado, pra daí ele se tornar, anos e anos depois, o Batman que a gente conhece, o Batman do Morrison. Uhum. Essa construção que o Miller faz de não começar com ele fodão, eu acho fantástico, cara. Não precisa nem no Morrison, né? Cavaleiro das Trevas. Mas sabe o que é foda? É que assim, tipo, ele na verdade ele começa fodão, só que ele não é tão fodão quanto a gente tá acostumado. Porque começa pra alguém. Ele é um fodão que ainda não foi a campo, né? Ele já tem toda a preparação, tudo, mas ele nunca usou aquilo pra valer. Não tem experiência. É. E é uma coisa interessante porque usaram isso também no Batman Begins, né? Sim, exatamente. Sim. Metade do, Tem muito. metade do filme exatamente. é esse negócio do Bruce ainda iniciante e cometendo erros bobos e tudo mais. Sim. É uma coisa que acho que não tinha mostrado antes, né? Acho que não. Cara, não me Esse lembro de Bruce mostrar falível. antes. Talvez tenha alguma história da Era de Prata ali, mas acho que nada, nunca nesse nível. Eu acho que não. Antes dessa origem, que teve uma origem feita pelo Len Wayne, acho que uma revista chamada Lendas Ocultas do Batman. Do né? Batman. Isso. É aquele A Legenda do Batman. Exatamente. a legenda Lançaram do o último volume do Lendas do Cavaleiro das Trevas que a Panini lançou, tem isso. Isso, do Jim Aparo, mesmo? né? Que legal. E realmente, em nenhum momento aborda o Batman tendo problemas, assim, no começo da sua carreira, né? É que deve ser muito instintivo do escritor já fazer o Batman fodão, né? E já colocar o Batman como Reflexo, né? alguém sobre-humano. Até porque nessa Lendas Oculta, o Bruce Wayne foi o primeiro Robin, na verdade, né? Sim, Que era uma coisa da Era de Prata daí, né? é muito bom isso, cara. No Gerações o John Byrne usa também, é muito bom. Isso é genial. E aí, o primeiro capítulo do Batman 1 termina com uma das cenas mais icônicas da história do Batman, né? Que é ele olhando, ele tá tipo todo se questionando, ele relembra a origem dele, dos pais morrendo e tudo, que aliás também é mostrado de um jeito muito foda no 1. Sim. E aí mostra ele olhando pro busto quando um morcego estralhaça o vidro do escritório e pousa na estátua que a gente tá falando, tá assumindo que é o busto do pai dele, né? E aí ele para em cima, aí ele olha pro morcego e fala: "Sim, pai, eu me tornarei um morcego." Que é a frase icônica pra caralho, né? Porra. Sim. Aí ele toca o sininho pra chamar o Alfred, tipo, ele não vai mais desistir. Que isso, inclusive, naquele programa que a gente fez sobre o Batman ser suicida, a gente discutiu muito, né? Porque ele tava se matando aí. Uhum. Ele tava se deixando morrer, tipo, a vida dele não tinha mais propósito se ele não tinha um Batman. E ia morrer. Aí quando ele encontrou o Batman, ele decidiu viver. E apenas lembrando que no nosso primeiro podcast de algum tempinho atrás, quando foi apresentado o Thiago Brancatelli, ele chega e fala: "Eu virarei um mendigo." Eu já era bem mendigo. Mas é bom porque meus planos deram certo. Hoje em dia eu tô ainda pior. Eu gosto de uma tira que tem na internet que mostra, tipo, e se o Batman tivesse numa pegada diferente? Aí ele olhar o vidro estrelhaçado lá pelo morcego. E aí ele fala assim: isso é um sinal de terror. Eu me tornarei o Homem Caco de Vidro. Homem vidraça. Homem vidraço. O homem sino, né? Olhou pro sino do lado. Também. Então, é bem assim. É uma medicina, Então, na minha mão, ó, todo esse tempo. É, Mas daí mas- eu acho
incrível como a gente não falou que essa é a origem que ficou marcada, né? A cena da morte do Wayne, que virou a referência pra sempre, né? Sim. E o que eu acho mais legal é que é tudo em uma única página. Exatamente. Sim, a intercala entre essa e a do Cavaleiro das Trevas, né? Que também é bem icônica. Pois é, isso que eu mais ia falar até, né? Porque essa informação que até tem é que eles estavam assistindo o filme do Zorro, começou com o Cavaleiro das Trevas, né? Se eu não estou enganado. Eu acho que já tinha antes em outras Já histórias. tinha antes? Eu acho que o Len Wayne já tinha trazido isso. Tá. Eu não sei exatamente de onde vem, mas já tinha antes, sim. E daí tem também essa questão que ele fala que esse morcego que aterrorizou ele quando era criança, isso também aparece no Cavaleiro das Trevas. Né? Também. Conversa bem com o Cavaleiro das Trevas, né? Quando ele cai na caverna. na caverna. No fosso. Uhum. Exato. Isso. Aquilo virou canônico, Exato. né? Depois, até no final da queda do morcego eles usam. Verdade. Uma coisa que eu acho engraçada dessa origem do Batman é que quando matam os pais dele, não tem a parada do colar de pérolas. É Por verdade. ar, não tem nada disso. Que eu acho bem interessante. Eu ia falar isso, só que daí eu ia falar isso, mas daí eu vi aqui o desenho e ela tá com colar, mas acho que ele só não quis focar nisso. Sim. Porque Mostra nos até o outros, colar quebrando, mas não tem nada de cair no chão, nada. antes era a mão dele enganchava no colar e era meio que por isso, ela puxava e dava a entender que era por isso também que ele atirava nela e destruía. É uma coisa acho que ele só não quis focar aqui, né? Porque acho que ia ficar muito repetitivo se ele fizesse exatamente a mesma coisa. Exato. Ele quis fazer uma coisa mais basicona. Inclusive na animação, eu lembro que na época foi até discutido que eles inserem a parada das pérolas na animação. Sim. Que não tem aqui, mas é porque visualmente no desenho animado fica mais impactante, né? Sei lá. Com certeza. Então com isso a gente encerrou o primeiro capítulo que, introduziu perfeitamente a origem dos dois personagens, né? Do Comissário Gordon, do Tenente Gordon ainda, né? Ele demora um pouco pra virar comissário. E do Bruce Wayne como Batman, né? Os dois terminam a primeira parte já com objetivos bem claros, né? O comissário decidindo que ele vai tomar conta da polícia de Gotham, basicamente espancando o maior rival dele. E o Bruce decidindo que eu me tornarei um morcego. Então, o negócio já começa o segundo capítulo já pegando fogo já. No caso, na chuva. Pegando fogo na chuva. Já aparece o comissário... Eu tenho que parar de chamar ele de comissário, né? Parece o Tenente Gordon. Já parece o Jimmy com uma caneca de o melhor pai do mundo, o que já diz muito, achei né? legal. Já começa com ele indo atender um caso de um maluco que não fala coisa por coisa, que tá sequestrando crianças e uma mulher. E aí o comissário Gordon viu que eles estão mandando pra cuidar disso uma equipe que é muito sanguinolenta, né? Do Branden. Que é a mesma que mais pra frente vai aprontar algumas coisas também. A equipe da SWAT, né? É a equipe, seria o Bop lá deles. E o comissário já fala, nossa, se mandar esse maluco, ele vai matar o cara, vai matar as crianças, vai ser uma chacina esse negócio. Então ele fala que teve uma missão dele no parque que ele não deixou nem as estátuas em pé. Exatamente. Robson Park. O Robson Park. É muito legal isso que tem vários nomes, né? Que são nomes que são ligados ao Batman. E eles colocam Robson, na cidade. Spring. Isso. Tem que ver se foi coisa do Miller ou se isso já tava por aí, né? Eu isso acho é aquela que, coisa. O Daniel O'Neill, né? Tanta coisa assim, acho que foi a primeira vez. E o principal, né? O Comissário Loeb. Uma grande homenagem ao Jeff Loeb aí. O pior é que eu sempre penso... roteirista. Cara, tem uma coisa do Comissário Loeb que eu gosto muito, que é que ele desenha o Comissário Loeb do mesmo jeito que as primeiras histórias lá assinadas pelo Bob Kane desenhavam os chefões. Ele tem a mesma carona, assim, de gangster que o Bob Kane desenhava, galera. Acho muito engraçado. Mas voltando pro momento atual que a gente tá lendo, o comissário ele já chega interferindo, já o pessoal... É engraçado porque quando o Gordon chega, você vê um policial falando assim, não. Ele já chega chegando e aí o Gordon entra. Ele joga a arma no chão e entra, vai conversar com o cara. E conversar assim, quando ele vê que o cara vai
que o cara tá malucão, ele dá um soco na cara do cara e imobiliza ele. Mas você vê que ele já vai tentando impor o jeito dele de levar a polícia de Gotham, né? E aí ele vira um policial herói depois disso. Tipo, a imprensa começa a tratar ele daí pra frente como policial herói. Eu acho bacana essa cena aqui que parece o comissário Loeb aí falando com o Brandon, que daí o Gordon tá lá treinando tiro, né? Sim. Aí eu acho que essa cena fala muito sobre morte, né? Depois corta pra ele com a esposa dele, com o filho dele, enfim, Sim. ele tá conversando ali meio com um Esposa monólogo grávida, interno. Né? Exatamente, esposa grávida ali, que fala sobre vida, né? E daí depois corta pra uma cena ali que tem o Batman, que ressalta a esperança, né? Inclusive ele tá num alvorecer ali, que inclusive daí casa com o que o Branca falou sobre as cores ali, assim, sabe? Que você vê bem bonito, assim, a cena ali do Nossa, Batman. lindo demais. E essa parte, principalmente, é essa pegada pasteurizada que o Carlos falou de, o céu parece uma pintura, parece que umas pinceladas. Sim, tem tipo umas 4 pinceladas, não é nenhuma coisa muito detalhada. Exato. É bem bonito. É bem expressivo. Aliás, eu tô lendo essa parte do que o Gordon chega no sequestrador, soca ele. Os ângulos que o Mazzucchelli usa são muito parecidos com os ângulos que ele usa na queda de Murdoch, né? Sim. É verdade. É a mesma dupla, né? Então. Mas os ângulos que no desenho e tudo mais são muito parecidos, lembra muito a queda de Murdoch e o comissário Gordon, eu tô pegando a mania agora do caso. O Jimmy, ele me lembra um pouco fisicamente o Ben Urich, que o Mazzucchelli faz na queda. É, magrelo, óculos, fumando, realmente é tudo mesmo. Só que nesse caso eu acho que a cor faz uma puta diferença em diferenciar as duas histórias. A colorização, tanto de queda quanto de ano 1, são bem distintas, então fica bem característico cada uma. E já mostra o Batman em ação, né? Pela primeira vez, ele indo atrás de uns caras que estão roubando umas TVs. E isso eu acho que é a página que mais deixa datada a história inteira. Os ladrões estão roubando uma TV de tubo com uma carcaça de madeira e um toca-discos. Sim. É uma cena de locademia de polícia, né, quase? É verdade. Mas é muito boa, porque ao mesmo tempo que é meio tosco, você percebe a dor do Batman de perceber que ele tá fazendo uns erros idiotas, né? Porque ele chega numa sacada, numa daquelas saídas de incêndio que tem em prédio americano. Sim. E aí, tipo, assim que ele chega, um dos malucos já assustado voa pela sacada pra fora. Porque tem 20 andares pra baixo. E aí ele segura a perna do maluco. Enquanto ele segura a perna do maluco, o outro já começa a chutar a cabeça dele. E o outro vai quebrar a TV na cabeça dele também. Então, tipo, vai morrer todo mundo nessa cena, sabe? Tipo, vai morrer o moleque que ele tá segurando o pé, vai morrer ele, talvez algum dos caras que tá atacando ele caia junto. Ele tá, tipo, apavorado, assim. E aí ele fica bem focado, né? Ele fica, tipo, não, tem que aguardar firme e tal. E aí ele primeiro já quebra as costelas de um maluco com um chute, desmaia ele. Segura o pé do outro, vira ele com força e puxa o outro pro chão. E aí tudo isso com a TV caindo ainda, né? Eu acho essa cena muito foda, cara. É muito foda, né? Na animação ficou bem interessante também. Eles focam bem nesse negócio da TV caindo. O Batman é um kick-ass com treinamento, né? É o cara que... Não, eu acho legal isso. O Bruce é o cara que acha que vai colocar uma fantasia e que ele tem treinamento, então tudo vai ser fácil. Ele tem os apetrechos, os brinquedos dele, tudo vai ser fácil. Só que daí ele vê que tudo é muito mais complexo do que na teoria. E ele mesmo fala que a única coisa que salvou ele foi a sorte de principiante. Então, é muito a pegada. É muito que o Miller ele fez muito baseado nisso. O Kick-Ass do moleque que também coloca um traje, acha que vai ser super fácil porque ele tem um taco e tudo mais, e vê que qualquer coisinha que ele faz, na verdade, qualquer movimento que ele faz é um risco, e qualquer errinho que ele comete, ele pode morrer, ou ele pode matar a galera em volta. Sim. E ele ressalta bem ali, né, que ele não é um assassino, né? Isso que é importante. Ele Verdade. Esse é um ponto bem importante. Por isso que ele se grupear ali, fica se debatendo e tudo mais. Tem toda essa estratégia que tem que fazer, capturar a galera ao mesmo tempo não matar ninguém ali. Isso que você falou, será que remete à primeira aparição do Batman, que ele deixa o mafioso cair e morrer? Pode e ser. daí nessa primeira aparição dele, o cara vai cair, vai morrer e ele segura o cara. Será que é pra remeter um pouco? Olha, pode ser, hein? Faz muito sentido. É muita coincidência, né, cara? Primeira aparição, e alguém caindo, e ele mostrando que ele preza a vida mais do que tudo. É o que o Nolan faz no cinema, com o Coringa caindo, ele segurando, que é meio que pra meter o pau no Batman do Burton. Deixa eu só falar uma coisa antes. Quando o Gordon tá falando
com a polícia sobre pegar ele, é muito legal as imagens que aparecem atrás. Que, das versões do Batman, né? Aparece, tipo, o primeiro é um monstro. É um morcego humano. Mas eu lembro que até usaram isso em animação depois, que os vilões veem ele como um monstro grotesco. O segundo é meio que é um Zorro, e o terceiro já parece bem algum sketch que o Mazzucchelli ou o Frank Miller deve ter feito, que é bem também a capa, né, aquele pôster que fizeram de ano 1, metade da capa e tudo mais. Então parece que é evolução, parece que é o monstro, o B é o que ele foi baseado e o C é o sketch deles. Faz sentido. Deve ter sido isso mesmo. Ou é aquela coisa, né? Um relato fez o A, o outro relato fez o B, e o C é uma junção, né? Uma coisa mais pegando os dois relatos e misturando. Pode ser. E essa é a primeira aparição da Sarah. Exatamente. Futura Fiona agora. Personagem que ficou muito importante bem depois, né? Ela é bem importante nessa história. Nessa história ela é bem importante, sim. Inclusive, nós falamos dela do programa que ela fica importante. Terra de Ninguém. Terra de Ninguém, ela é foda. E aí eu acho que a gente pode ir pra uma cena que eu acho fantástica, que é quando ele invade o jantar lá dos ricos filhos da puta, né? Mafiosos, que tá o comissário Loeb ali. Ali no meio tá o comissário Loeb, tá um político, tá o Falcone. Moroni. O Moroni também. E aí, tipo, eles estão lá, tipo, o comissário ele tá falando com o Gordon, né? O Gordon tá pedindo mais policiais, tá pedindo, assim, falando que o Batman é problema, e o comissário tá lá, tipo, não, dane-se, não sei o quê. E agora que eu reparei que ele tem um Mickey no terno, olha só, que legal, velho. Ele tem um Mickey aí. E aí eles ficam discutindo enquanto o Batman tá lá armando o holofote, né, ali por trás. Ele já, lógico, já deixou todos os seguranças e motoristas desacordados. Aí ele taca uma bomba de fumaça lá dentro, explode o negócio todo mundo fica, meu Deus, que é isso? Nanana. Aí liga esse holofote e aí vem que ele fala uma das frases muito fodas, que ele, senhoras e senhores, vocês comeram bem. Comeram a riqueza de Gotham, seu espírito. O banquete acabou. De hoje em diante, nenhum de vocês estará a salvo. E aí apaga o negocinho da flama lá que vai preparar o jantar. Puta, essa cena é foda demais. Aliás, eu sei que a gente vai falar da animação mais pra frente, mas o monólogo disso na animação... Como que é o nome do ator, Bud? O ator que faz o Batman? É o Ben McKenzie, o Gordon do Gotham. Ben McKenzie, né? Uhum. Isso. Cara, pra mim, só por ele ter feito esse monólogo do jeito que ele fez... Já valeu, velho. Puta. Ele foi muito melhor ator fazendo a voz do Batman do que atuando em Gotham. Né? Pior que cara. Ele ficou muito bom, velho. Eu achei interessante que essa cena também estabelece a preocupação do Falcone com o Harvey Dent, né? Que isso vai ser só explorado, sei lá, depois, né? No Longo Dia das Bruxas. Né? Ele tá falando, o Moroni fala, né? Você tem que fazer alguma coisa sobre o Dente também. Isso. O Falcone fala, não, ele é problema seu. Exatamente. Porque o Longo Dia das Bruxas, ele é meio que uma continuação de ano 1, né? Ele conversa bastante. Ele pega parte do ano 1, né? É como se ele começasse no meio do ano 1 e acabasse meio ano depois. Né? Toda essa parte de máfia, eles exploram bem lá. O Art Goodwin, que era o editor da época, perguntou pro Frank Miller se ele ia usar esses mafiosos que ele criou, e o Frank Miller falou, não, pode usar. Daí que o Loeb fez toda a história em cima desses mafiosos aqui que foram criados lá no 1. Inclusive o Loeb foi criado no 1, né, como comissário. Também. Aí beleza, né? Tipo, ele fala tudo isso e a gente tem o comissário ficar puto e aí ameaça o Gordon, fala assim, você tem que prender ele que o seu emprego tá em risco. E aí várias coisas começam a acontecer. Aí eu acho muito boa essa cena que ele deixa peladão o caralho, quem que é esse aqui mesmo? Falcone. É o Falcone? É o Falcone mesmo? É o Falcone. Ele deixa ele pelado ali, amarrado, igual um frango. E eles falam muito de um tal de um romano, né? O Rolls Royce dele. Mas ele é o apelido, é Carmine, o Romano Falcone. Isso, o Romano Falcone. Eu fiquei boiando um pouco quando eu li com o Romano, que eu não tinha certeza se era o Falcone ou se era um outro cara. Eu lembro quando eu era moleque, eu também ficava confuso com isso. Né? E aí eu acho engraçado, tipo, o comissário falando pro Dente, tipo, você viu o que aconteceu com ele? Eu vi e eu ri. É muito bom, porque aí tem uma parada que eles usam no filme do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, ele desconfiando que o Harvey Dent seja o Batman, né? E aí mostra que o Harvey Dent tem um equipamento de musculação dentro do escritório dele e tudo. Então, tipo, realmente, eu acho um conceito muito interessante mostrar que
realmente, o Harvey Dent seria um suspeito número 1 de ser o Batman nessa época, né? Faz muito sentido, né? A imagem pública que ele tinha de grande herói de Gotham, defensor e tal, e ele era um cara em forma, bonitão, não sei o quê. Ele tem muito perfil de ser o Batman. E ainda tem a parte de que falam que ele não foi promovido por conta deles, né? Então, tipo, já dá a entender, tipo, pô, esse cara ele tem algo contra os criminosos. Então ele realmente poderia ser o Batman. E é muito bonitinho o Batman escondido na escrivaninha, né? Eu acho muito... Não tava dando uma chupetinha no Harvey, cara. Eu acho muito fofinho, é muito iniciante. É muito tipo, opa, deixa eu ficar aqui. Aqui só sai do armário. Tadinho, assim, né? No fundo. Oh, isso me lembra muito aquela tirinha do cantinho do Caio. Né? Tipo, eu tenho que ficar escondido aqui porque eu sou trevoso. Sempre lembro disso, cara. Você apareceu. Meu Deus, onde será que você estava antes? Mas é legal que é o que a gente tá falando antes, né? O Batman já tava confiando no Harvey Dent antes de falar com o comissário. Eu acho isso muito estranho. Eu acho interessante porque o Harvey Dent, ele é publicamente uma figura que confronta a polícia. Só que ele não é da polícia, né? Ele é... Como chama? Da promotoria. Ele é da promotoria. Então, tipo, ele tem uma independência ali da polícia. Mas o Gordon não. Então, tipo, o Batman já sabe que ele pode ir lá. O Harvey é alguém que já tá em Gotham City há bastante tempo. Há muito mais tempo do que o Gordon. Sim. Então era muito mais fácil o Batman ter... se aproximado dele. Não se aproximado, mas ter pesquisado sobre ele, ter investigado ele, pra daí saber, ele realmente é um defensor de Gotham, ele é honesto e tudo mais, do que o Batman já ter pesquisado o Tenente Gordon, que teoricamente não iria ser nada além disso, né? E você falar que ele tava com ordem de caçar o Batman, né? Não dá pra ele chegar, bater na porta, opa, vamos ser amigos, ia tomar um tiro. Até por isso que todo mundo acha que o Harvey é o Batman. O Harvey é o cara justo, é o cara que defende Gotham, e o Batman deve ter... É o único honesto ter investigado isso. Então acho que faz sentido o Batman já confiar nele. O Batman é um cara que já investigou a vida inteira dele, sabe tudo que ele fez por Gotham, já devia ter algum tipo de relacionamento dele como Bruce Wayne. Não mostra, mas deixa isso subentendido. Mostra isso depois, né? Não em ano 1. Em muitas versões eles são amigos pessoais já de... então, aqui eu sinto que deixa isso meio que nas entrelinhas. Não explora, assim, que se quisessem aproveitar isso, aproveitavam, senão não precisava, né? É verdade. E eu acho bem incrível a cena seguinte. É uma cena que, assim, não se conecta com nada o que acontece ali, pelo menos que eu tenha percebido, que é um cara num carro descontrolado, num caminhão descontrolado, indo quase atropelar uma velhinha. Uma mendiga que tá com carrinho de compra. Tá? Ele quase bate no carro, né, do Gordon com a Sarah. Eu acho muito do caralho que aparece o Gordon e o Batman olhando a mesma cena ao mesmo tempo, de pontos diferentes, e os dois vão com tudo pra salvar a velhinha. Só que cada um vai por um lado, e aí quando você vai ver, tá o Gordon pulando pela janela pra desviar o motorista, e o Batman pela frente salvando a velha, tipo, os dois ao mesmo tempo. E aí tem um quadro grande que é exatamente isso, né? O Gordon enfiado na janela e o Batman pulando pro outro lado. Que é quando ele salva a velhinha, né? É uma cena muito impactante. E eu acho que é aí que o Gordon começa a refletir sobre o que o Batman tá fazendo. Não, é nesse instante mesmo. Mas mesmo nessa cena, tipo, você vê o Gordon, ele enfiado ali, cara, pra ele cair dali era 1-2. Sim. Não, ele pula do carro, né? Pede pra Sarah segurar o volante. É bem... Ele tá arriscando a própria vida, né? Deve ser tanto a hora que ele percebe que o Batman não é o bandido, quanto a hora que o Batman percebe que pode confiar nele, né? Porque é o cara que pulou de um carro em movimento, arriscou a vida pra tentar desviar. Acho que também é a hora que o Batman pensa, esse cara aí é o herói. Ao mesmo tempo chegam reforços da polícia pra ir atrás do Batman, e ele acaba se enfiando num prédio condenado, que aí dá uma das cenas mais famosas desse quadrinho, né? Esse quadrinho só tem cena icônica, né, cara? Esse quadrinho é foda, velho.
Mas seguindo, aí o comissário... Sabe que o Batman tá enfiando naquele prédio, chama o Branden, que é aquele SWAT lá, e eles jogam e sabe um explosivo, que o prédio tá cara. abandonado também. E eles Abandonado jogam um entre aspas. explosivo no prédio, cara, é muito foda. Porque aí fica o prédio todo destruído, com a SWAT entrando atrás dele. E eles soltam várias bombas, não é tipo uma Várias. só. E toda hora encontrando um corpo de mendigo que tava lá, né? Eles não Sim. mostram, mas eles falam várias vezes. É muito Nossa, bom essa sim. cena. Agora, Nossa. uma pergunta. Quando vocês leram pela primeira vez, vocês leram tudo numa tacada só? Vocês conseguem lembrar disso? Eu li numa tacada só. Não li. Eu li no formatinho da Abril, acho que eu nem li inteiro na época. Eu comprava usado, acho que eu nem consegui ler inteiro de uma vez. Por que essa pergunta? Porque o segundo capítulo ele termina aí, né? Uhum. E aí, quando a gente vai pro terceiro, já tá tudo acontecendo, tipo, tudo caindo. Eu fico imaginando a expectativa de esperar um mês pra ver o que tá acontecendo nessa porra. É verdade, porque na versão encadernada eles colocaram mais uma página no final, que é a SWAT invadindo e o Batman agachado olhando. Mas isso eu acho que é só uma página que eles colocaram na versão encadernada. Acho que isso não tem na mensal. No meu não tem. No da Abril não tem. Aí, ó, então é isso mesmo. Mas, Será que é então, capa? Então, é isso que eu ia falar, é a capa do terceiro daí, né? Eu acho que é a capa. A capa era meio que uma introdução à história em todas as Isso. edições. Nossa, é Uhum. muito boa essa capa, muito bonita. Eu achava que a capa era essa dos morcegos. Não, isso daí era folha de rosto mesmo da história. É. Entendi. Isso tinha inclusive no formatinho, eu acho. É porque isso aqui eu lembro de ter. Então. E aí, tipo, vai acontecendo toda essa coisa aí, e tem uma parte do terceiro capítulo, que é ele meio assim, tipo, ele vendo que o mendigo tá morrendo ali, e ele não pode fazer nada. É bem foda, cara. Essa parte mostra bem o Batman reconhecendo seus próprios limites, né? Tipo, ele vê que o mendigo tá pegando fogo lá e vai morrer e fala, paciência, não tem... Tipo, ele fica horrorizado claramente, mas ele não pode fazer nada, bola pra frente. Até porque se ele fizesse alguma coisa, ele ia morrer também, né? Mas essa cena é muito foda, cara. Não tem nem como a gente ficar descrevendo muito, mas é muito boa. Toda essa passagem dos escombros, da polícia invadindo, como que o pessoal reage, a Mulher Gato e a Holly vão assistir também de perto, que eles vêm na TV e vão pra lá. Eu fico imaginando, tipo, cara, devia realmente, tipo, tá assustador, porque eles ficam lançando bomba a todo momento no prédio. Pra eles olharem, sei lá, tipo, não sei, tipo, a que distância que estavam, mas estavam longe e conseguir ver tudo aquilo... Imagina, por exemplo, uma merda dessa acontecendo em São Paulo. Tipo, porra, velho, deve ser assustador. Isso tem cara de ser numa área centro de São Paulo, sabe? Aquelas áreas mais abandonadas. É no Robinson. Isso acontece no Robinson Park. Eles falam que é em frente ao Robinson Park. É isso mesmo. E daí essa cena já mostra o Batman estratégico. Sim. Ele atraindo os policiais, ele prendendo eles, ele soltando as bombinhas de gás dele também. Ele salvando um gatinho. Ele salvando, ele acionando o dispositivo lá que chama os morcegos, que aquilo é que também... até usa no Begins, né? Sim. A cena toda do Begins dele fugindo no meio dos escombros da SWAT é tirada daqui, né? Sim. Aqui é que mostra o Batman tático. Eu acho muito legal isso dele ser, tipo, estrategista, né? Ele mostrar toda essa parte inteligente dele, quando ele já mostra essa porta de metal, né? Que ele chega, ele abre, e a gente como leitor, tipo, lendo, quem lê pela primeira vez, tipo, não, beleza, o Batman, então ele entrou nesse lugar. E aí revela que não. Não, né? Até a gente fica surpreso. surpreso. Isso é muito legal. É muito bom, cara, é muito bom. A forma que o Frank Miller e o Mazzucchelli mostraram essa parte é espetacular, é show de narrativa o negócio. Quando eles descem essa parte de metal, eles caem como se fosse um quartinho e tem vários itens religiosos. Só eu fiquei pensando em Demolidor nessa hora? Só. Só, Só agora sim. que você falou. Agora faz sentido, né? Na época, aquele capítulo da queda de Murdoch, que ele acorda. Ele ainda não tá no lixão, mas ele tá num lugar bem merda. Lembra um pouco. Eu gosto muito dessa cena porque mostra como o Batman aprendeu com os dois erros que mostram, né? Mas ele deve ter cometido muito mais erro que o Frank Miller não mostra. E mostra toda essa parte estrategista dele, mostra como ele aprendeu com os erros. Sim. Não arriscar pra ninguém, não fazer as coisas óbvias. Sim. E é muito foda porque isso traz um impacto pra todo mundo que tá ao redor, né? Porque a Mulher Gato mesmo, já nascendo pouco depois, já inspirada nisso, faz a roupa de Mulher Gato, né? O comissário Gordon e a Sarah, que estavam ali juntos, acabam criando um vínculo cada vez maior, a ponto de que eles chegam a se beijar. A Sarah tava nessa parte? Ela tava na verdade, ela que foi... Ela tava no carro. Ela tava no carro quando tudo começou e ela foi nocauteada pelo Batman. De tudo. Exatamente. O Batman daquele golpe de karatê famoso. Dá um
soco na cara dela, chama o golpe de karatê famoso. Aquele... Não, aqui não é soco na cara, ele dá aquele golpe com a mão aberta. É, tipo com a parte de baixo da mão. Chama tapa. Soco, eu chamo de soco. Pescotapa. Dá um pescotapa na Sarah e aí ela... Pedalada, Robin! Não. Então, aí desenvolve tudo isso. O capítulo termina, tipo, depois do Gordon ter beijado a Sarah, termina com uma cena icônica que o Branco até comentou em um programa que a gente falou dessa HQ, que é o comissário Gordon sentado na cama com a mulher grávida, com uma arma na mão, pensando em tudo que tá acontecendo na vida dele. Essa cena é foda demais. Ele fala que a arma tá cada vez mais pesada, alguma coisa assim, né? Ele fala isso mesmo. Nossa, toda a pressão que tá em cima dele. Uhum. É muito foda. Gostei do Batman também conversando com o gato, ele pedindo desculpa pro gato. E depois quando começam a atirar, tem um cara da SWAT que tenta acertar o gato. Isso. E daí ele o Batman fala, vai né? exatamente nele. Você que tentou acertar o gato. Daí ele Ele dá um socão. É o cara que ele arremessa, né? Isso. Por isso que a mulher gato se apaixonou por ele. Pior que é bem nessa cena mesmo. Quando ele joga o gato pula até a mulher gato. Pulando no colo dela. E aí depois a gente descobre que esse cara ele ficou com 5 costelas quebradas e hemorragia interna. Merecido. Quem mandou? O resto tinha queimado um monte de mendigo, mas esse tentou atirar num gato. Aí não, aí é demais. Aí gato não. E aí de curiosidade, por causa dos morcegos, todos que estavam ali, tipo os policiais e todo o público, teve que tomar vacina anti-raiva. O Batman, pra se disfarçar, ele passou numa loja, pegou um terno e ainda deixou o dinheiro. E aí que reforça o que a gente tava falando do Gordon. Ele viu ali, eles salvando a velhinha e chegou tipo, falou, opa, esse cara... ele tá fazendo coisa boa, e aí chegou e falou assim, pô, ele chegou, pegou um terno e ainda deixou salvou o gatinho. Ele fala também que salvou o gatinho. O gatinho é importante pra caralho. É verdade. Mas ele fala, ele pagou até o terno, né? No final ele reforça isso mesmo. Que isso, inclusive, é uma coisa que ele usou muito depois, né? Vira e mexe, o Batman precisa de alguma coisa, ele invade uma loja, deixa o dinheiro e rouba a coisa. O que faz total sentido, né? O Incrível Hulk não fazia isso também, quando pegava as roupas no varal? Deixava tipo uma cédula. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Ele só roubava e pronto, né? É aqui ainda nesse capítulo que o Gordon começa, que na verdade a Sarah desconfia do Bruce, o Gordon meio que percebe que o Bruce também é um bom suspeito pra ser o Batman. Na verdade foi antes da cena da invasão do prédio. Que eles estão no carro ainda, e aí eles acabaram de sair do escritório do Harvey Dent, e aí ela fala isso, e ela chega assim, se ele tem um monte de equipamentos, então só tem uma pessoa que é rico o suficiente pra ter isso, o Bruce Wayne acabou de voltar. E aí que eles começam. Ela fala até, né, pô, você não é aqui de Gotham, talvez você não saiba que você vai por assassinar. Exatamente. Eu acho interessante o cara é o mais rico do mundo, só o pessoal de Gotham, sabe? Uhum. Ele é bem famoso só em Gotham. É um astro local. Pessoal, 87, né, galera? Não tinha internet. Não tinha internet. TV local só. Tinha jornal, filho da puta. A pessoa assistia só o GNN. Não é que nem BVS que o Clark não sabe quem é Bruce Wayne. Melhor jornalista do mundo. Melhor jornalista. Aqui é 87, quando... Tipo, Bruce Wayne é só um playboy, sabe? Ninguém fora de São Paulo conhece Chiquinho Scarpa. Como não? Mas Chiquinho Scarpa por esse, eu acho. Isso que eu ia falar. Sabemos que Chiquinho Scarpa é o Batman. Em breve, um novo Mansão Wayne com o Chiquinho. Olha, vale, hein? Eu acho interessante que ele começa com a prisão de um traficante, né, que é o Skivers, e ele, tipo, é um traficante, tipo, até que fodão, né, porque saiu até no noticiário e tudo mais. Sim. Aí tá o Batman escalando o prédio, ao melhor estilo Homem-Aranha, usando somente... Calma, você pulou aí. Ele é preso, aí o Gordon tá testemunhando porque esse cara sabe podre do Flash. Aí eles querem fazer um acordo com ele, aí o Gordon mal tem a chance de falar, vem advogado, a fiança dele já foi paga. Ele vai embora e o Batman vai atrás dele. Exatamente. E aí, que dia que mostra o Batman entrando com tudo numa torre? 11 de setembro. Mostra que o Gordon já tá já tá, tipo, mais rotineiramente com a Sarah. Uhum. Ele não foi só um beijo que nem aconteceu no final do outro capítulo, tipo, aqui ele já tá... Já estão dando os amassos.
Já tem um aquele relacionamento realmente se desenvolvendo aí. É isso, aquele realmente tá traindo a esposa conscientemente. É legal Na mostrar delegacia. essa falha. É legal Você mostrar essa falha no Gordon, Uhum. ele não é perfeito. E você vê a sutileza da cena que eles estão se beijando ali, que eles estão lá com os papéis no chão, etc. E tem a foto da esposa ali também na mesa. É E um verdade. maço de Marlboro. Eu também. E o maço de Marlboro. Sempre presente. Isso eu acho legal, tipo, o Branca ter tocado no assunto de que eles já estavam até mais estabelecidos, porque, de acordo com as datas, a primeira vez que eles se beijam é 17 de junho. E aí aqui, quando eles estão se pegando, é 7 de setembro. Então, tipo, já passou bastante tempo. Uhum. Mostra que não é só um deslize dele, que ele beijou a mulher num momento de pressão e tudo mais. Não, uma coisa já estabelecida, uma coisa já pensada. Ele sente culpa de estar traindo a Bárbara, só que ao mesmo tempo ele claramente está se apaixonando pela Sarah. Então eu acho bem legal mostrar mostrou até que ele como alguém com ideologia e honesto e que vai salvar a God e tudo mais, mas daí aqui mostra que, mesmo a pessoa mais perfeita tem alguma falha de caráter ali, tem aquele comete os errinhos humanos. É que ele é humano, né? Mostra que ele é humano. Sim. Aliás, isso dos erros, eu vim pensando numa coisa antes da gente começar a gravar, e eu fiquei pensando, e eu não sei. Não sei se vocês sabem também. Porque eles falam no começo e falam outras vezes também, assim que o Gordon chega, tipo, eu sei que eu fiz coisas erradas no meu passado, e não sei o quê. Só que coisas erradas foram essas do passado? Corneou a Bárbara umas 20 vezes, é isso. Será que é isso mesmo? Não, eu acho que ele tá falando... Eu fico com essa impressão. Eu acho que ele tá falando dos lances de Chicago mesmo. Não, ok, que é coisa de Chicago eu sei, mas o quê? O que ele fez na polícia, né? Que fez ele ser mandado pra Gotham. Que eles nunca explicam o que foi, mas dá a entender... Ele comeu a mulher do comissário de Chicago. Não, dá a entender que ele se meteu em algum escândalo foda em Chicago, assim. Então. Que foi abafado e ele foi mandado pra Gotham. Uhum. Então acho que ele tá falando desses erros. Que não se fala o que é. Agora então, a gente já sabe... Fiquei nessa dúvida. A gente já sabe, porque a gente leu a saga Milênio, que ele tava no meio da floresta com um esquadrão secreto do exército. Mas não se sabe. Eu acho que ele deve ter feito alguma coisa, pelo menos na minha fanfic pré-ano 1 do Gordon, ele fez alguma coisa pra também desafiar os corruptos de Chicago e ele fez algum ato de qual palavra? Não é traição, mas... Alguma revolta. Insurreição, nossa. Ele fez alguma revolta que daí ele acabou sendo transferido e isso ficou como uma mancha no currículo, na ficha dele. Você acha que ele veria isso como um erro dele do passado? Então, não, mas em nenhum momento ele fala que ele cometeu um erro. O Loeb fala. Não, ele fala. Ele fala assim no Loeb começo do quadrinho. Só que o Loeb fala outra coisa importante, que ele tinha grandes esperanças pro Gordon. O corrupto falar isso me dá a entender que o Gordon fez alguma merda corrupta antes. Exato. Só que por outro lado, o jeito que ele fica lidando com o Flash, falando não vou fazer nada, deixa ele. Dá a entender que ele fez merda no passado e agora ele não quer repetir o erro também, né? Pode ser que seja isso. Eu acho que ele deve ter se metido em algum rolo de corrupção meio tipo, tava ali no meio, se deixou levar e provavelmente fez bosta, sabe? Tipo, depois ele percebeu no que tava se metendo, fez merda e aí pra abafar o caso todo mandaram ele pra Gotham e pronto. Como assim fez merda? Você tá falando que se rebelar contra corrupto é fazer merda, caralho? Não, ele profissionalmente, tipo, ele deve 4 ou 5 vezes você falou. É por isso que eu não confio no Carlos. Não, fez merda que eu digo profissionalmente mesmo. Tipo, ele deve ter se metido em algum esquema de corrupção e ao sair dele denunciou a galera e tal e deve ter virado uma bola de neve maior ainda que pra deixar, tipo, pra ele não se meter num rolo maior ainda, mandaram ele pra Gotham e pronto. No final da HQ fala que ele teve uns problemas com a máfia lá também, né? Com a irmã do Falcone também. Do Falcone, ele fala verdade. que tratou com ela lá, é verdade. Então. Olha aí, tem uma história aí não contada ainda, Frank Miller. Pois dá uma impressão que tinha um Batman 2 planejado pelo Frank Miller que não foi lançado, né? Porque ele deixa a ponta paca, né? Mas é engraçado que o Batman, que investiga todo mundo e tudo mais, não sabe desse passado, né, do Gordon. Deve ser uma coisa que esconderam muito bem. Né? Não, mas ele não teria confiado no Gordon. Ele não falaria, preciso do Gordon do meu lado, se ele soubesse de qualquer esquema de corrupção ou coisas impróprias do Gordon de Chicago. É verdade. E é engraçado, né? Essa é uma coisa que exploraram tanta coisa derivada de Ano
ano 1, e isso ninguém nunca aprofundou. Ninguém nunca falou nada. Sabe onde é que eu não lembro a trama? Lembra aquele arco depois da Terra de Ninguém, Upside Down? Que vem um cara que ele prendeu em Chicago há muitos anos, vem atrás dele. Então, foi... Eu não lembro os detalhes agora. O Upside Down é quando o Gordon é baleado, né? Exatamente. Exatamente, que ele deixa de ser policial por um bom tempo depois disso. Isso, exatamente. É que era um policial, era um mafioso de Chicago que se torna policial em Gotham e acaba baleando o Gordon. Isso. Eu não tava lembrando desses detalhes, é isso mesmo. O que fica bem claro é que era algum rolo com a máfia de Chicago. Agora, o que exatamente, nunca saberemos, provavelmente. Nunca saberemos. Eu acho que o Miller queria enaltecer o Gordon, mostrando que ele tinha se rebelado contra a corrupção em Chicago também, e isso ficou como se fosse uma mancha. Mas daí, como não entenderam isso e acharam que podiam estar falando sobre o Gordon ter feito parte de algum esquema, varreram o pé debaixo do tapete e ninguém mais citou isso nas histórias. Mas eu acho que o plano do Miller era enaltecer, era tipo mostrar, ele já foi transferido porque ele fez a mesma coisa em Chicago de se rebelar contra o sistema corrupto da polícia. Tem uma coisa que a gente tá ignorando também, que a gente não sabe como que era o contexto da máfia de Chicago na época, né? Porque os Estados Unidos ali na primeira metade dos anos 80 tinha muito rolo de máfia. É bem provável que na época a máfia de Chicago era bem poderosa e o Frank Miller usou isso na história, né? Pode ser. 80 é Reagan? Né? Reagan e Nixon, guerra às drogas. Exatamente o tráfico de droga tava controlado. Tava mais controlado. Então, aqui diz na Wikipédia, diz que a partir dos anos 70 a máfia de Chicago começou a perder a força. Então, mas ainda existe. Rolar um comissário, rolar um HQ Comissário Gordon ano 0 aí. Gotham. Gordon, The Chicago Years. Olha lá, Gotham, se você mostrar no final o que o Gordon fez em Chicago, você tá perdoado. Na série, eu acho que ele nem veio de Chicago. Ele já era de Gotham e ele só tava no exército. Eu acho que até nos quadrinhos, hoje em dia, ele é de Gotham mesmo. No ano 0 hoje em dia tá de novo, como ele sempre foi dele. Teve uma época que eles falavam que ele era de Gotham, foi pra Chicago e voltou, né? Por exemplo, nessa história aqui, no ano 1, eles mostram que a Sarah Essen, ela era de Chicago também. Eles comentam isso. O que dá a impressão pra mim ou ela era de Chicago e aí ela veio muito antes pra Gotham, ou que ela nasceu em Gotham, foi pra Chicago e depois voltou. Pra mim dá a entender que eles dois eram de Chicago, tanto que o comissário, o tenente, ele comenta que devia conhecer ela, devia ter trombado ela lá. E aí ele percebe que ela era muito mais nova e que ela ainda devia estar na escola nessa época, sabe? Não, também. Mas ao mesmo tempo, no momento que eu dava conta do assassinato dos pais do Bruce, ela falou assim, é que você não é daqui. Dá a entender que ela conhece bem mais Gotham do que ele, mas agora, quando exatamente... Entendeu? Então, pra mim, dá a impressão que ela nasceu em Gotham, foi pra Chicago e depois voltou. Pode ser, faz sentido. Imagina um Gordon ano 0 pelo Ruka. Isso ia ser foda demais. Ia ser foda. Isso. Vamos lá, a gente tava com o Batman invadindo a torre e pegando o traficante, né? E um detalhe desse cara, do Skivers, é que ele, aqui tem uma cena que hoje eu duvido que coloquem, né? Que, a advogada falando, dando uma bronca nele, falando que ele tem que tomar cuidado, não sei o quê, e, ela ainda fala, pra complicar tudo, você é preto. Mas eu acho bem interessante porque ele coloca muito o contexto do racismo, né? Ele colocou o Flash atacando o negro, aqui eles mostram que, cara, o traficante, além de ser um traficante e tudo mais, ele ainda é negro, pra imagem pública dele, e isso é mais um fator que vai ferrar ele. E isso não mudou, né? Ainda hoje, não mudou. Mas eu achei, interessante isso, porque, se for colocar um paralelo com a animação, na animação não tem isso, eles não falam. Não, e eles tiram também o uso das drogas, né, que eu me lembro. Não aparece ele se drogando também, não. Mostra ele, lá fala, e sorria para os jurados, aí ele dá um sorrisinho escroto. Aqui não, aqui ele mostra ele mexendo no nariz que ele tá cheirando. Exatamente. Na animação eles tiram até o cigarro na animação. Tiram, mas não é na animação que colocam o pessoal fumando maconha no prédio? Não lembro. Não lembro também. Eu acho que não. Também acho que não. Você tá bem louco. Eu acho e aí o Batman, ele vai, invade, começa, a bater no Skivers, e aí ele fala, que ele conhece a dor, e que ele gosta de compartilhar a dor com gente como ele. E nisso ele faz esse cara, ele ir falar com o Gordon pra delatar o Flash. Exato. Que foi pelo que ele queria prender o traficante, né? Porque ele tinha testemunho contra o Flash. Exatamente. E até quando ele vai fazer isso, ele pede pro policial que tá ali não avisar o comissário.
Porque sabia que se avisasse o comissário, ele chegaria e ia cortar isso. Não ia Exato. deixar. Tanto que depois o comissário tá dando um come nele, né? E aí revela que eles sabem que ele tem um caso com a Sarah. Exato. Dá uma intimada nele. E aí achei muito esquisito o comissário Gordon com esse zóio vermelho aqui quando ele vê a foto. Ah, eu acho que é pra mostrar impacto, né? Entendeu? Eu achei esquisito. Tá assim. chorando que nem o Roberto quando chegou perto do Romitinho. É verdade, é bem assim. É bem assim, é bem foda isso, cara. E aí já corta pra uma cena também muito icônica, cara. É o que eu tô falando, toda cena que eu olho esse quadrinho não, essa cena é muito icônica. Porque é só cena marcante. Que é o Gordon junto com a esposa dele, com a Bárbara, indo visitar o Bruce Wayne, já com essa suspeita dele ser o Batman, né? Aí o Batman tá todo cheio dos papinhos, com uma menina que não fala nenhum idioma que ele conheça, ali de camisola, abraçada com ele. Joga o teatrinho de Playboy pra ele. Uhum. A ponto de E o que Gordon quando eles... não engole. Não, É, a o Gordon ponto de não quando engole. eles estão indo embora, a Bárbara fala assim, ele é nojento. Aí fala assim, pelo menos tá agindo como se fosse, né? Esses playboys e tal, eles são só... Um homem que usa capa e caça criminosos deve fazer de tudo para guardar seus segredos. E aí ele para, assim, segredos, praga, e ele para o carro e fala, querida, preciso falar com você. E aí dá a entender que ele tá explicando o lance da Sarah, né? Uhum. E Tanto que o Bruce até fala, pô, eles estão 10 minutos parados ali. É muito louco porque o Bruce não faz ideia dessa história. Filho da Então puta ele olha e bloqueando ele a fica passagem preocupado, que né? tá lançando. Ele fica só preocupado, tipo, eles pararam 10 minutos, será que ele sacou? Tipo... Aí tanto que depois, né, tem, tipo, a galera ligando na casa deles e querendo contar pra Bárbara. E ela já sabe, tá tipo um puta climão em casa lá com uma cara de cu, assim. Né? Aí nasce o filho do comissário Gordon, o James Gordon Jr. Uhum. Psicopata. Que depois se torna um psicopata maldito. Depois, muito depois, né? Algumas Exato, décadas muito depois. Uhum. Aí mostra o Batman pela primeira vez usando asa delta, né? Que a gente comentou no começo. Que o Alfred faz um comentário sobre o Super-Homem, ele tem essa ideia. E vai encontrar de novo a máfia, né? Numa mansão dessas que é tipo uma cobertura, uma piscina coberta numa cobertura de um prédio. E quando ele chega lá, a Mulher Gato também foi lá tirar satisfação. Não foi tirar satisfação. Ela foi roubar. Né? Sim, ela foi roubar da máfia. Já com uniforme pela primeira vez. Não, na verdade é a segunda vez que ela veste. Aí é a primeira vez que eles se encontram uniformizados, né? A Mulher Gato já tava lá espancando a galera quando o Batman chega. E aí o Batman acaba entrando no meio do negócio e joga uns dardos pra dormir todo mundo. Porque o que dá a entender, pelo menos pra mim, é que o Batman ele não foi, tipo, lá pra invadir. Ele foi lá porque ele tá com um radinho ouvindo as informações. Então acho que ele queria pegar alguma confissão, alguma coisa do Provavelmente. tipo. Sim, tanto que ele fala pra ela que ela fez ele perder o tempo dele. Então, tipo, claramente ele tava indo lá pegar alguma coisa. E aí surge uma coisa que depois é explorada no Longo Dia das Bruxas, né? Que o Falcone fica lá apagado e a Mulher Gato já se prepara pra dar um arranhão na cara dele, né? Isso. Que depois no Longo Dia das Bruxas ele tá o tempo todo com esse arranhão gigante. Isso é legal. Né? Isso é bem legal. E aí eu acho que a gente já pode ir adiantando, porque já tá no finzinho tem aí uma trama. Não, sim, tá no final. Aí é uma trama, porque, eles já chegaram, eles tentaram fazer de tudo pra derrubar o Gordon, né? E aí o Gordon veio, tipo, consegue fazer as coisas, consegue mudar ali, vê que tem alguns policiais que já estão confiando nele. Aí ele consegue, tipo, deter o principal ali, que é o Flash, já incriminá-lo. O Loeb já tá puto. E aí que eles dão a cartada final, que é com o mafioso lá, que tava na mansão, que é sobrinho do Falcone, pra eles sequestrarem a Bárbara e o bebê. Sim. Exato. E é nessa que o Bruce saca que vai acontecer alguma coisa e pega uma moto e não vai vestido de Batman, porque ele fala que de dia não pode. Tem uma cena assim do Cavaleiro das Trevas, o filme. Sim. É verdade. Sim, é verdade. Inclusive o carro batendo ali, só que em vez de ser o do mafioso, é o dele, né? Mas é bem assim mesmo. É bem inspirado daqui, eu nunca tinha pensado nisso. É bem inspirado daqui. Sim. E aí eu acho legal, né? que uma coisa que eu acho legal é que o Batman ele pega uma Yellow. É verdade, mano. Pega uma Yellow nada, cara. Parece o maluco que tava de bike do lado olhando, tipo, pô, roubaram minha bike. E aí jogam o bebê dele pela ponte, cara. Jogam no rio. Ele escorrega, né? Porque cara. ele tá segurando ali por um braço, aí ele quer furar o Gordon com a faca, e aí os dois ficam ali na beirada, e aí ele escorrega. E aí que vai o Bruce, tipo, dá aquele salto lá e consegue pegar o bebê.
Eu nunca entendi muito bem esse salto, porque depois, quando eles estão em pé no rio, você mostra que, tipo, a água não chega nem na canela direito. Mas será que ele... Mas o bebê morre, o bebê ia morrer. O bebê ia morrer de qualquer jeito. Mas o Bruce pulou lá de cima, de cabeça. Cara, você não tem que pensar nisso, porque nós estamos falando de quadrinhos. O Gordon fala, você deve estar usando uma armadura debaixo da jaqueta. Ele absorve o impacto quando ele cai. Não, mas é porque ele tomou um tiro. Mas eu acho antes, que ele fala da armadura porque ele deu um tiro nele antes. Né? Não, sim, mas o Bruce tá com algum tipo de proteção, sabe? Sim, ele tá. Ele abraça o bebê, ele cai, ele absorve todo o impacto que a criança não ia saber. O Gordon foi atrás deles de moto, com a moto que ele deu um tiro no Bruce Wayne e roubou a moto dele. Isso. Tipo, bem aleatório. E aí, é outra cena que tá no Cavaleiro das Trevas, né? De cair com o filho do Gordon, é a luta final com duas caras. Sim. É verdade. A minha teoria disso aqui é que o rio é profundo, ele pegou o bebê e andou até a margem. Nadou até a margem. Olha, no gibi dá essa impressão, na animação que parece que é tudo coisa mesmo. Né? É muito estranho. É o impacto era pra ter morrido todo mundo, hein? Se for rasinho assim. Mas vamos dar o braço a torcer, porque a história é tão foda. Na penúltima página acontecer isso, a gente nem liga. Não mesmo. E o Gordon dá a justificativa de que ele tá... Ó, eu sou quase cego sem óculos, então relaxa que a sua identidade secreta tá em salvo, sigilo. Mas isso até na usa, minha né, cronologia depois... pessoal, ele sempre soube aí. Então, mas tem tem um número muito legal durante Terra de Ninguém, que é aquele que o Batman vai se revelar e o Gordon fala, não, ó, talvez eu sempre soubesse quem você é, eu sempre soube, mas eu prefiro que você não me confirme. Porque nem a tia May, que sempre soube que o Homem-Aranha era Peter Parker. Não, quando ela é velha, ela esquece. Era atriz. Era a atriz que morreu. Esse negócio do Gordon saber a identidade do Batman, eu acho uma ferramenta muito legal, que eles usam de vez em quando, né, deixar em aberto. Só que tem muitas histórias que não fazem o menor sentido se ele souber. Geralmente, todas aquelas histórias em que o Gordon fica puto com o Batman e decide ir atrás dele de verdade, não fazem sentido se ele souber que ele é o Bruce. É verdade. Inclusive, está acontecendo agora na revista do Tom King. E a gente vai pra última página, né, do quadrinho, que aí, aí aparece o Harvey Dent, ele ali com o Flash no tribunal, aí mostra o comissário Loeb saindo e já todos os repórteres ali, tipo, falando, e aí, o que vai acontecer? Porque o que é legal do Flash, por mais filho da puta que ele fosse, ele não era idiota, ele adotou tudo que teve ali com o Loeb, e aí chegou na hora e depois, falou tudo. Foi na hora ou depois? Na hora... Ai, caralho, que piadinha horrível. Nossa senhora. Ó, foi uma das menos piores até agora, vai. Não faz uma piada dessa quase 1 da manhã, porque a gente não entende, fica... Hã? E aí, né, pra finalizar, mostra aí um monólogo do comissário Gordon, agora comissário... Capitão. Verdade, capitão. E aí já acendendo o cigarrinho e já falando do Coringa. Sim. E aí que a gente tem até, tipo, mais uma vez o Batman Begins pegando aqui ano 1, né? Só que ao invés de ele estar só com monólogo, ele conversa com o Batman. Batman Begins é muito calcado em ano 1, né? Tipo, você vê que o começo do projeto era ano 1, né? Sim. Mas acho que não tinha nem como, né? É muito bom, foi uma ótima escolha. E aqui, basicamente, já emenda naquela do Coringa, o Homem que Ri, né, do Brubaker. Isso. Teoricamente sim, mas elas não se conectam bem. Porque essa é uma história clássica que foi recontada várias vezes, na verdade. Mas é muito foda essa história, cara. Se você que tá ouvindo nunca ouviu e tá sabendo só pelo nosso relato aqui, e tá falando assim, eu já ouvi o que acontece, não vou ler, vai atrás, cara. Vale muito a pena ler isso aqui. Se você que nunca leu, tá ouvindo 2 horas de um podcast sobre alguma coisa que você nunca leu, você precisa de alguma coisa pra você fazer durante seu dia, pessoal. Vou te falar que eu já conversei com mais de um ouvinte que ouve nosso podcast e não acompanha quadrinhos muito, tipo, tem curiosidade de saber mais só. É bem interessante, tipo, outro dia uma pessoa veio me falar que ouviu o nosso podcast sobre Crise Final, cara, e nunca tinha lido. Falei, meu Deus do céu. Mas aí é por isso que a nossa audiência é grande, né? Porra. Se fosse só leitor de quadrinho, ia ser pequena pra cacete. A gente falando página a página é muito mais legal. Confia na gente. Não precisa ler, não. Mas eu falo aqui, ano 1, ele já tá ele é tão icônico que as mesmas pessoas que nunca leram ou nem assistiram a animação sabem dessa história, tipo, por alto ou algum trecho dela. De tão marcante que ela é e de tanto que ela já faz parte da cultura. Claro, leram Cacofonia, onde o Kevin Smith revela que na Meu parte Deus, que o Batman... não, cara, não fala de Cacofonia. Que o Batman, naquela hora que ele tava nos escombros, não? A hora que ele tava nos escombros e o cinto explodiu,
ele se mijou no uniforme? Nossa. Eles dão esse retcon. Kevin Smith. Eu tinha alguma coisa errada com o Kevin Smith quando ele fez isso, cara. Eu gosto da Cacofonia. Eu Pior gosto que ele- da Cacofonia e eu gosto daquele segundo que ele fez e nunca terminou. Temos aqui o único fã de Cacofonia do mundo, Thiago Brancatelli, A sequência ele nunca terminou, né? Ficou na metade. né? E ninguém percebeu. Ah, era pra ser uma trilogia. Foi muito bem essa trilogia. Vamos agora falar da animação, porque assim, não tem muito assim o que falar de diferente, porque é uma adaptação muito bem adaptada. Sim, concordo. Né? Eu acho que, tanto que no vídeo que eu fiz pro Mansão Wayne das 5 melhores animações do Batman, terá link no post, eu comento de ano 1, ela não tá em primeiro lugar, porque em primeiro lugar ficou a Máscara do Fantasma, mas eu acho que é a melhor adaptação que eu já vi em animação pra quadrinho. Também E ela acho. tem um ponto interessante que eu acho que eles tentam deixar ela um pouco mais crível, né? Tem passagens com mudanças leves. Por exemplo, quando o Bruce tá algemado, ele não quebra aí. Ele as passa algemas de por cara. baixo. Ele das passa pernas. por baixo, enforca o cara com a algema, né? Ele Isso. vai fazer. Tem outra aqui que é uma cena que eu acho meio besta no gibi, que é por que a Bárbara foi junto do Gordon, o Bruce, pra jogar o Bruce? Ali- No ali desenho é no mais contexto. explicado, eles tinham acabado de sair do exame do bebê, e aí a polícia liga pro Gordon, o Bruce Wayne aceitou fazer uma entrevista, mas só se for agora. Ele leva ela. Ele tava de folga, acho, uma coisa assim. É. Né? É, Eu no acho quadrinho não explica, eles simplesmente foram Não, Não, juntos. não explica. Né? É meio E bobo. uma coisa nessa mesma cena, aí, só que depois, quando eles estão saindo da mansão, que no quadrinho fala assim, ele é nojento, e ela ainda fala assim, com um cara desse jeito não dá, deve ser um mulherengo, não deve valer nada. E aí, tipo, que o Gordon para o carro assim, e fala, tipo, eu preciso te contar uma coisa. Eles dão uma mudada no gancho, né? E o aí, Loeb sai quase livre também na animação, porque ele entrega o cara da SWAT. Exato. Então ele tem algumas diferenças que são bem sutis, colocam menos monólogos lá, porque muito dos monólogos são coisas que, tipo, estão acontecendo em cena. Então não tem A cena necessidade. do roubo da TV, né? Não tem nenhum monólogo, é só ação. É que tem coisa que quando você mostra em quadrinhos, o monólogo te ajuda a entender o clima da parada. Na O Miller animação... não consegue escrever sem monólogo também. Também. Mas na animação tem uma trilha sonora fodida de um cara que chama Christopher Drake, Porra, é muito bom. que passa o clima tão bem que você não precisa desse monólogo mostrando que ele tá aflito. A música já te passa isso. Sim. O que eu achei que tem diferença em relação ao quadrinho e a animação é um pouco a esposa do Gordon, a Bárbara. Porque no quadrinho, ela é muito triste, assim, sabe? Ela sempre tá com o cara fechado e tudo E a mais. gente não vê ela fora da cama, né? Do quarto no quadrinho. Pois é. Só sai pra ir na casa do Bruce Wayne ali, né? Sim. Na animação ela já dá mais uns sorrisos, ela tá mais confiante em relação ao Gordon e tudo mais. Uma diferença sutil, mas eu senti isso aí. No quadrinho eles até Agora, falam que eles estavam uma coisa que brigando muito, e já no desenho não, eles não falam isso, eles não citam. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. No quadrinho você pode ver que ele só tem um policial que ajuda ele, que é o tal Merkel, né? O Merkel. Alguém lembra se esse filho da puta foi usado de novo? Porque aparentemente ele é o único policial no começo que o Gordon podia confiar. Eu acho que ele aparece no Vitória Sombria. Eu acho que ele morre no Vitória Sombria, se não tô enganado, cara. Caralho. Porque o Loeb também morre no Vitória Sombria, né? Uhum. Ó, Então eu acho que o Merkel aparece lá de volta. Mas eu acho que ele apareceu... Se eu não tô enganado, o Cavaleiro das Trevas tem uma referência também. O Merkel tá lá também, eu acho. Caramba. Ele aparece no Cavaleiro das Trevas, sim. Ele foi criado no Cavaleiro das Trevas 1. Isso. olha, não lembrava. Nossa, eu não lembro dele. Se eu não me engano, ele é aquele policial que fala pro outro policial parar o carro que eles vão teremos ver um um show. show? Pô, se for, legal. Foi legal. E na animação eu acho que fica um pouco mais claro de que aquele busto é do pai do Bruce, porque chega a mostrar o bigode, tipo, bem nítido ali no É busto. só ele que é bigode. No quadrinho Não, aparece também o bigode. Não, eu sei, mas eu acho que ali fica um pouco mais claro. Sim, sim, Uma com outra certeza. diferença é que no quadrinho, o Bruce, quando ele chega, ele bate o carro em outro carro. Na animação, ele bate o carro direto. Não tem outro carro nenhum. Uhum. É que são detalhes que não mudam nada na trama, né? Isso daí já é mais uma escolha visual.
E tem a diferença que no quadrinho o morcego que quebra o vidro, ele é de Krypton, enquanto no desenho ele, tipo, ele é o anti-monitor. Por quê? O que você tá falando? Por causa da força, porque o morcego ele estilhaça o vidro aqui. Lá ele entorta até os metal no desenho. Entendi. Puta morcego forte. Não, e isso é uma coisa que eu sempre achei estranho, porque nas histórias antigas, na primeira origem ali do Bill Finger, o morcego entrava por uma janela aberta. Não era tipo um morcego que entrou em casa. Só que aí o Frank Miller quis fazer uma cena impactante, né, cara? E nada mais impactante do que ele... E aí, lógico, o Grant Morrison explicou isso muitos anos depois. Né? Tem uma história, eu não lembro exatamente que história que era, da fase do Grant Morrison no Batman, que começa com o morcego andando, enfrentando uma coruja, aí a coruja machuca o morcego sai meio cambaleante e quebra a mansão, quebra o vidro do... É um pouco antes de Rip. É um pouco antes de Rip. E então isso explicaria por que o morcego bateu na vidraça e quebrou tudo. A galera quer explicar tudo, né? Não tem necessidade. E um detalhe que eu acho muito importante é que quem faz a voz do Gordon na animação é o Bryan Cranston. Isso. Tá muito bom. Sim, é verdade. E ficou muito bom. Combinou pra cacete. Mas agora tem uma coisa que tanto a animação quanto o gibi, até porque a animação só adaptou mesmo, né? Vocês não se sentem incomodados com o tratamento que o Alfred recebe nessa porra? Ele é um escravo, não é um mordomo. Eles não conversam. Eu ia falar isso mesmo. O Frank Miller nunca explora direito o Alfred, né? No Cavaleiro das Trevas também. Eu acho muito estranho o tratamento ao Alfred nessa história. Pois é. Tinha uma parada que ia ter um filme do ano 1 dirigido pelo Darryl Aronofsky, né? Que o Frank Miller tava fazendo um roteiro. Inclusive, ele mudava o Alfred, né? O Alfred ia ser, parece que um mecânico negro, uma coisa assim. O Bruce ia ter largado tudo e o Alfred era o mecânico que treinava ele. Caralho! Mas é isso, cara. Acho que a gente pode encerrar o nosso programa sobre Batman 1, que ficou longo pra cacete, mas é uma obra que merece, né? Sim. E também o nosso primeiro programa do ano, né? Sim. Até só fazendo uma pequena curiosidade que desculpa interromper. O Batman 1 acabou dando origem àquela revista Legends of the Dark Knight, né? Sim. E, inclusive, Isso, exatamente. A primeira minissérie, o Xamã, ela se passa em paralelo ao Batman 1 e é meio que uma continuação. Sim. Tem muito quadrinho ligado ao Batman 1, né? Já os principais, acho que a gente pode falar do Xamã. Agitado, né? Então, a gente pode falar do Xamã e do O Longo Dia das Bruxas. E depois teve, tipo, muitas e muitas e muitas minisséries, edições especiais, que se passam no ano 1 ou ao redor do ano 1. Sim. Então, assim... Nos anos 80 teve aquela da Mulher Gato, né, também. Sim, teve, verdade. que também é interligada. Que essa, inclusive, porque eu sei, lembra chamaram o dessa, Frank muito Miller. Chamaram o Frank Miller, ele não quis fazer, aí chamaram outro. É uma mulher até que escreve. Preciso reler essa história, que ela é muito boa. Qualquer dia que a gente for fazer um programa sobre a Mulher Gato, tenho que reler isso. Inclusive, as caixas de texto, eu acho interessante isso, porque o Gordon tem um tipo de caixa de texto ali que é amarelo, né? O Bruce Wayne também tem uma caixa de texto em branco e com outra fonte, né? Essas caixas de texto também são usadas em outras histórias que remetem ao ano 1. Eles tiveram esse detalhe também que foi explorado em outras histórias. Era uma ferramenta pouco usada na época, né? Esses recordatórios que cada um tem um de uma cor. Que hoje em dia tem roteirista que até exagera no uso disso. O James Robinson, na Liga da Justiça, fazia uma loucura com essa porra. Mas é uma ferramenta que aqui foi muito bem usada. Sim, com certeza. E é sempre explorado. Eu acho que falando de James Robinson na Liga da Justiça, a gente pode realmente encerrar, né? Sim. Então vamos fazer umas considerações finais, cada um falar uma opinião final e uma cena marcante do quadrinho. Começando aqui pelo Thiago Brancatelli. Brancatelli. Cara, eu gosto demais disso aqui. Eu acho que eu gosto muito do Frank Miller desenhando nessa época, especialmente, mas eu acho que o Mazzucchelli aqui, ele manda muito bem. Eu acho até melhor do que o que ele fez em Queda de Murdoch. Eu acho que as cores da Richmond Lewis dão uma levantada muito foda também. O jeito que ela pinta o uniforme do Batman, todo o clima meio noir que ela coloca na cor, eu acho muito foda. E eu acho principalmente muito foda quando a história vira e tanto o Batman quanto o Gordon percebem que o problema de Gotham não são os ladrões, são os políticos corruptos e essa galera com mais grana. E, sei lá, eu gosto porque termina aquela ideia de tudo é preto e branco em super-heróis. Não, aí já mostra que sei lá, eu não lembro de mais nenhuma HQ nessa época que mostra os políticos como os vilões. Arqueiro Verde do Mike Grant. É nessa época, 87? Mas por aí também, 87 e 88. Então acho isso legal. Foi uma legal. época de virada, né, pros quadrinhos. Principalmente na DC, né, que a DC foi atrasada nisso, né?
Mas quando chegou com tudo. Né? Fez melhor, demorou. Mas qual que é a sua cena marcante, Branca? Puta, eu acho esse desenho eu acho muito foda, que é quando o Batman invade a casa o jantar dos mafiosos e aparece ele, o buraco da parede e a parte que ele fala, vocês comeram bem esse tempo todo, a riqueza de Gotham. Esse desenho eu acho muito foda, eu queria muito um pôster só com esse desenho. Nossa, eu teria bom, fácil também. Não sei se é o ponto alto das 4 edições, mas é o desenho que, quando eu lembro, eu acho mais memorável. Eu acho que é o desenho mais memorável mesmo, dia 1. Tanto que, se você ouvinte for lá no site, for ver a capa do primeiro podcast, Mansão Wayne, número 1, a imagem central da capa é exatamente o Batman dessa cena. É isso aí. Então vamos para o nosso convidado, Fábio da Luz, para dizer suas considerações finais, sua cena mais marcante. Então vamos lá, eu adoro Ano 1, é a origem definitiva do Batman, já fizeram várias outras origens, hoje em dia a que vale é Ano 0, mas pra mim Ano 1 é aquela do coração. E, enfim, é um quadrinho que ele é enxuto, é em 4 partes só, né, como o Carlos falou, hoje em dia isso não existe, as histórias têm que ter no mínimo 12, 13 capítulos pra contar uma origem, por exemplo. E, enfim, é um período muito marcante do Batman, né. E eu sugiro só para as pessoas que não tiveram contato com o Ano 1, seja animação, seja quadrinho, primeiro ler o quadrinho para depois assistir a animação, porque a obra original é a melhor coisa, entendeu? A animação é legal ver depois, mas ver depois. E a minha cena marcante, eu vou escolher uma coisa diferente, que vai ser o momento que o Batman tá enfaixando a perna e conversando com o gato ali, que o gato é um personagem muito importante nessa trama aí. Mas tem que ter uma saga desse. Verdade. Eu não sei como ninguém deu uma explicação ainda pra aquele gato, não. Explicaram até o morcego. Na verdade, era o Tom Jones preso naquela forma. Pode ser. Claro, ele tinha acabado de chegar na Terra. Verdade. Bom, cara. Ele jogando o gato pela janela, cara, é uma das melhores cenas. Ele tipo tomando um tiro enquanto joga o gato pela janela. E na animação ficou legal essa parte também. Preciso rever de novo essa animação. Vamos lá, então, Leonardo Vicente. 2 coisas. Uma que a gente esqueceu de falar, né? Que o Loeb, também assaltado pela Mulher Gata, ele tem uma coleção de bonecas, o que explica o Mickey, essas coisas. Uhum. E na animação ele tem um boneco do Don Quixote e um outro que parece o Woody do Toy Story, né? Não era o Hortelino, não? Nossa, pra mim parece o Woody do Toy Story. Não, o anterior. Não é ele. Eu não lembro. Eu acho no quadrinho é o Charlie Brown. Sim, no quadrinho é o Charlie Brown. Brown. Na animação eles mudam todos. Mas parece muito o Woody, não é? Dá pra ver que não é, mas é bem parecido. Mas a cena que eu mais gosto também ainda é a luta com a SWAT, é muito foda. A gente sempre esquece esse ponto do Batman ser vigilante, né? A gente já fez um programa sobre isso. E normalmente o personagem vigilante é perseguido pela polícia. O personagem urbano em geral, né? Já viu isso com o Demolidor, com o Homem-Aranha, com o Arqueiro Verde, com o Batman também. É legal ver isso, porque o Batman não é muito que usam isso. Verdade. Muito bom, muito bom. André, e você? Bom, eu tenho um carinho muito grande por Ano 1. Eu acho um dos melhores quadrinhos que eu já li. Eu gosto muito, muito mesmo. Quando eu li a primeira vez, o Carlos que me emprestou na época da faculdade, era o gibi da Abril. E eu lembro que esse foi o único gibi que eu pedi emprestado novamente, um tempo depois, de tanto que eu gostei. Eu cheguei e falei, eu preciso ler isso daqui de novo. E aí, quando eu tive a oportunidade de comprar, eu não pensei 2 vezes. Eu comprei, eu tenho a edição da Panini, com a capa vermelha, bonitona. Cara, é um quadrinho que, assim, eu acho que ele mostra tudo que é o Batman. Toda a essência, como ele surge, o porquê dele tá fazendo o que ele faz. E aquilo que o Branca falou, que mostra ele, sendo humano, que mostra ele errando, ele cometendo erros, e que os erros dele, se ele não toma cuidado, pode não só matá-lo, como matar quem tiver ao redor dele. Então eu acho que pra quem quer conhecer o Batman, saber o que é a essência do personagem, é fundamental ler Ano 1. E eu concordo com o Fábio. Primeiro leia Ano 1, depois assista a adaptação, que é excelente, mas é uma adaptação, não é a obra original. E minha cena favorita, eu não sei se vai ser a favorita, mas eu vou falar uma que eu adoro, eu acho muito marcante, que é a cena, primeiro confronto que ele tem vestido como Batman, que é quando ele vai lá com os molequinhos e eles derrubam a TV. Pra mim, essa sequência toda é muito boa. Eu gosto demais. Bom mesmo. No Cavaleiro das Trevas não tem uma cena parecida com essa da TV, que ele começa a quebrar os ossos dos caras? Tem ele falando assim, tem 10 formas de imobilizar ele. Você vê bem que o Frank Miller tá fazendo um oposto, né? No Cavaleiro das Trevas ele é fodaço e tal, e esse daqui tem o mesmo monólogo, mas é um cara inexperiente. Uhum. Né?
Sim. É bem espelho. Mas e aí, Carlos? E o que ano 1 representa na sua vida e qual que é a sua cena mais marcante? Cara, ano 1 é ano 1, né? Eu tava... Quando abriu, tava pra fechar as portas, eles relançaram o ano 1 numa edição especial capa mole. Uma coisa que não existe mais, que é uma edição especial num formato normal de gibi, sem nada demais. Sem lombada quadrada, sem nada. E com a capa que eu ainda é a capa que eu associo com o ano 1, que é aquela capa vermelha só com o rosto do Batman, assim, nas sombras. É boa essa capa. Bem bonita. Né? E, puta, eu adorei essa história quando eu li. E aquela coisa, né? É dessas histórias que quando você vai lendo mais velho, você consegue aprofundar mais, né, cara? Porque na época, você ainda tá na... Tipo, eu devo ter lido isso com uns 15 anos, sei lá. Você não pega tudo. Você tem que ler de novo mais vezes. E, cara, a cena que eu lembro quando eu penso em ano 1 ainda é a cena da origem do Batman. As 2 últimas páginas do primeiro capítulo, que é ele relembrando ele no cinema e tudo mais. Aquele olhar que o Bruce Wayne faz no último quadro, ele criancinha olhando, é muito expressivo, cara. Ele, tipo, você percebe claramente que ele tá muito chocado, mas que ele não vai deixar a tristeza acabar com ele. Ele tá com uma missão agora. E aí você vira a página e já é o morcego quebrando a janela e ele falando, eu me tornarei um morcego. Essas 2 páginas pra mim são a base do que o Batman é, sabe? Tipo, da origem do Batman. Só essas 2 páginas dizem tudo. Se você nunca leu ano 1, mas você leu essas 2 páginas, você já sabe a origem do Batman. Tipo, perfeitamente. O que levou ele àquilo. Então, queria agradecer ao nosso convidado, Fábio da Luz, por participar aqui com a gente de novo, sempre acrescentando muito. Sempre à disposição de vocês. E deixar o microfone aberto para você fazer já os tradicionais jabás. Opa, então é isso aí. Se você gosta de Batman, né, e tem consumido aí os programas do Mansão Wayne, tem mais um lugar que você pode ir ver Batman, aprender mais um pouquinho sobre Batman, que é o canal Caverna do Morcego no YouTube, www.youtube.com/caverna-morcego. Vídeos toda segunda, quarta e sexta, e de vez em quando faço umas livezinhas lá, jogando algum jogo do Batman. Inclusive eu tô tentando agitar uma jogatina daquele jogo Rocket League. Isso é divertido, hein? Só com o Batmóvel? Só com o Batmóvel. Eu chamei já o Nerd no Canadá lá e tô abrindo um convite pra vocês aí também pra gente fazer uma jogatina aí. Porra, que legal. Eu preciso arranjar esse jogo só. Baratinho na PSN você se encontra aí. Beleza. E é isso, agradeço mais uma vez o convite, a participação, acho muito bacana sempre estar conversando com vocês aí sobre Batman. Valeu. E Thiago Brancatelli? Olha, eu não tenho muito o que falar não, mas quem quiser pode ouvir minha banda, que é o Seu Wilson, a gente tá no Spotify, Seu Wilson, a gente tá no Facebook, Banda Seu Wilson, a gente tá no Instagram, que deve ser seu_Wilson, não tenho certeza. Você descobre fácil. Eu tenho um cachorro, você pode acompanhar a vida dele no Instagram, como Branca Tyler. Não pode não, porque tem muita foto minha ruim. E não precisa, mas pode me procurar lá também, pode vir falar comigo, pode me dar dinheiro na rua. Me pagar um café, né? Por favor. E é isso. Eu gostei muito de ter participado desse programa e gosto muito de todos vocês. Gosto muito de Batman, gosto muito de ano 1, gosto muito de batata, gosto muito de estudar. Obrigado. Muito obrigado. Um bom 2019 pra todo mundo. Bud, Leonardo Vicente. Outro dia encontrei o Load, e aí ele falou alguma coisa do Bud. Eu falei alguma coisa do Bud e ele falou, cara, vocês precisam parar de dar nome pra ele, cara. Já é Leonardo Vicente, já são 2 nomes. Vocês ainda chamam ele de Bud, porra. Lá na CCSP ele também falou, tava falando Vicente, eu não sabia quem era. Não, mas agora é Leonardo Vincento. Vicente. Bud. Leonardo Vincento. Bom, além do Mansão Wayne, eu tô lá sempre no Fala Animal, tanto no Instagram quanto no Facebook, todos os meses nas bancas com a revista Mundo dos Super-Heróis e também no canal Hora Suave do nosso colega, o Roberto II, que voltou pra terra dele nesses últimos tempos, mas logo estará de volta em terra. E ninguém aguenta ele na terra dele. E André? Quem quiser achar Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês acessam facebook.com/Mansão Wayne Podcast. Pode falar com a gente lá. Tem sempre muitos posts sobre o Batman, seu universo e também sobre o universo DC, que às vezes a gente faz uma coisa, né? No passado, fim do ano, a gente fez coisa do Aquaman. Já fizemos outras vezes com Mulher Maravilha, essas coisas todas. E também tem o nosso Twitter, que é o @Mansão_Wayne. Pode escrever pra gente que a gente tá sempre respondendo. Se você é um grande amante das fotos, imagens legais e coisas divertidas, também tem o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o
mansãon.com.br. Inclusive, nós vamos falar dele, né, não, Carlos? É isso aí, nosso site é mansãon.com.br. Lá você encontra nossas matérias, nossas colunas, os quadrinhos e todos os nossos podcasts. E além do nosso site, você encontra também nossos podcasts no Spotify. Então é só você procurar por lá ou no seu aplicativo de podcast no celular. Então não tem desculpa para não conseguir ouvir o podcast. Agora você pode encontrar ele em vários canais. E lembrando também que esse aqui é o primeiro de uma trilogia de programas relacionados a Frank Miller. Então durante esse ano a gente vai soltar mais 2. Então deixa aí nos comentários sobre o que você acha que a gente vai falar nos outros 2 programas. E deixa aí o que você acha sobre Batman Ano 1. Então valeu. Posso fazer um último comentário que eu esqueci? Por favor. Vocês que curtiram os desenhos do Mazzucchelli e não leram ainda, leiam Asterios Polyp. Porra, é verdade. Que é HQ que ele escreve e desenha e é uma das melhores coisas que você vai ler na sua vida. Cara, Asterios Polyp tá no meu top 5 de melhores quadrinhos fácil. Assim. Leiam, acho que não teve a atenção de vida essa HQ. É muito bom. Todo mundo vai gostar, eu asseguro. É o Mazzucchelli usando todo o conhecimento de narrativa dele num quadrinho mais autoral. Sim. Muito foda. Somente dar um recadinho aos nossos ouvintes para avisar sobre uma novidade. A editora Script está com um excelente projeto sobre um quadrinho biográfico dedicado à vida de Bill Finger, que é o verdadeiro criador do Batman, né? Criou o Batman junto com o Bob Kane. E eu e o Carlos, a gente está participando desse trabalho, nós fomos chamados por eles para sermos consultores. Exato. Então tudo que eles precisam a gente ajuda com o maior prazer. Né? É uma parceria com o Douglas, o Diego e o Zambi, que são os responsáveis por essa iniciativa. Sim. Então se você é fã do Batman e acha que o Bill Finger merece o devido reconhecimento, apoie esse trabalho. É um projeto muito legal, a gente tá vendo, a gente tá participando, uma das coisas está muito legal, então pode apoiar. Link do Catarse para apoiar tá aqui na descrição do post. Então, galera, obrigado pela audiência e nos vemos daqui a 15 dias no próximo programa Mansão Wayne. Um abraço. Falou. Mazzucchelli. Mazzucchelli. E eu indo cuidar de um caso de um maluco que não fala coisa com coisa, que tá pegando a mulher e os filhos como criança. Olha só, mulher e os filhos. Tá pegando a mulher e os filhos como criança. É um maluco mesmo. Caralho. Um maluco que fala coisa com coisa. Caralho. Deixa eu refazer isso, vai. Por favor. Eu coloco nos extras qualquer coisa. Vamos lá.